um pouco nas redes sociais sobre ter passado em primeiro lugar no concurso, né? Eu costumo dizer para as pessoas que não precisava ter sido, inclusive, né? Bastava ter passado, isso já teria me feito muito feliz. Mas é muito bacana poder estar em primeiro, porque daí essa conquista brinda, né? Um sucesso, um trabalho de toda uma vida, às vezes. Mas, na verdade, a gente quer vencer as nossas limitações, né? A gente quer vencer as metas que a gente estabelece para nós e não necessariamente o outro, não é? Então, acho que nesse percurso da maratona isso é muito bacana, porque é vencer os próprios objetivos, é vencer as metas que você estabeleceu para si, os limites que antes você tinha. Isso é muito belo na maratona. As pessoas não estão necessariamente preocupadas, né, com a posição que elas ocupam, mas com o tempo que elas desempenharam aquela prova e afins, ou seja, melhorar para si mesmo, né? Melhorar com relação a si mesmo. Então, isso é muito bacana, por isso que eu acho que a gente batizou muito bem esse processo de estudos, né? Esse percurso. Então, mais uma vez, bem-vindos. Aquecidas estamos? Todo mundo pronta? Podemos? Né? Prontas para esse nosso terceiro encontro, exatamente no meio do caminho, não é? Eu queria, inclusive, dizer para vocês que eu tenho recebido muitos e interessantes retornos desses 2 primeiros dias, né? Queria dizer que muito bacana, estou muito feliz que vocês estejam gostando, né? Nessa maratona, a minha meta é essa, né? Poder levar para vocês um conteúdo de qualidade, que possa dizer do meu trabalho, mas dizer, sobretudo, da educação que eu defendo, da legislação educacional que eu estudo e que eu acredito, né? Então, se isso está acontecendo, ótimo, né? Fico imensamente feliz. Então, muito obrigada pelos seus retornos. Inclusive, né, fiquem muito à vontade para tecer algumas críticas, porque as críticas também são muito importantes porque qualificam o trabalho. Então, sugestões, né, apontamentos e críticas são também muito bem-vindos. Sobretudo porque a crítica, né, gente, a gente tem uma cultura complicada com relação à crítica, mas a crítica, ela não é aquela que desqualifica o objeto criticado, ao contrário. A crítica é o elemento que pode contribuir para a superação dos limites daquele objeto, né, e para a assunção de um novo status de qualidade. Então, muito bem-vindas, inclusive serão as críticas que vocês puderem fazer, né, desse nosso percurso, tudo bem? Dessa nossa maratona. Todos apostos, então? Agora, ouvem bem e veem bem, não é? Então, agora eu vou começar a projeção e vocês vão me dizer se conseguem ver a minha apresentação. Perfeito. Ótimo, obrigada, Taf. Então, tudo pronto, a gente vai para esse terceiro incrível e prazeroso encontro a tratar da legislação educacional, né? Vocês, inclusive, né, devem se lembrar do nosso primeiro mapa conceitual, que nós estamos, do qual nós estamos nos utilizando desde o nosso primeiro dia da maratona, né, que apresenta esse nosso encontro, e vou lembrar vocês desse nosso percurso, né? Então, nós escolhemos 5 leis em educação, né? É evidente que eu digo para vocês sempre que escolher é perder. É ganhar, mas é também perder. Se eu escolho o sapato amarelo, eu perdi o azul, né? Se eu escolho a bolsa verde, eu perdi a cor de rosa, ou seja, escolher é sempre perder. Mas só é possível ganhar se escolher. Ou seja, para conseguir obter, né, os resultados daquela escolha, eu preciso abrir mão de outras coisas. Então, quando eu fui fazer a seleção de quais leis nós traríamos para a nossa conversa, eu disse, bom, para ganhar, eu preciso perder alguma coisa. Então, eu escolhi perder, talvez, as leis hoje de menor expressividade e relevância. Não que elas sejam pouco importantes. Num comparativo com essas que a gente selecionou, elas puderam ser, nesse momento, escolhidas, não é? E aí, o que nós trouxemos? Então, trouxemos 5 leis que, na minha leitura, e sobretudo na leitura dos estudos que eu tenho feito, né, com relação às provas de concurso, aos movimentos, essas leis são as mais frequentes e as mais relevantes. Bom, vamos lembrar? Né? Começamos pela Constituição Federal, um percurso muito bacana, fizemos o panorama, aquele giro que eu chamei 360, lembram? Né? Passamos pelos artigos de 5 a 14, 205 a 214, falando deles de maneira geral, e depois nos aprofundamos no 205 e no 206. Lembram-se? E aí, na data de ontem, né? Ontem, no nosso segundo dia de maratona, a gente foi para a segunda lei selecionada, para a nossa segunda escolha, que foi a LDB. E também vivemos um percurso incrível, foi muito bacana, né? Eu adoro falar de LDB e acho que vocês puderam também ter um encontro muito prazeroso. Eu recebi vários retornos muito bacanas de quanto a aula foi gostosa, de quanto ela foi
prazerosa. E aí nós fizemos de novo um 360 pela LDB, ou seja, passamos pelos diferentes títulos para saber de tudo que a LDB fala e mandei o mapa conceitual de presente para vocês, que trazia esse 360, e depois a gente se dedicou a uma sessão específica, que é a sessão que falava dos níveis e modalidades. Vimos as regras lá da educação básica, não é? Lembram-se? Demos destaque para a educação infantil, essa nossa querida, né? Ou seja, a educação infantil tão importante ser defendida pela relevância que tem na formação na primeiríssima e na primeira infância. E aí foi um percurso muito bacana. Fizemos desse o nosso segundo encontro. Então, sempre panorama e foco, não é isso? A gente tem feito um panorama geral do texto e um foco em determinado trecho dele, em determinada sessão, e eu tenho escolhido, normalmente, esse determinado trecho ou essa determinada sessão a partir um pouco principalmente a partir daquilo que é mais frequente nos concursos, ou daquilo que é uma demanda mais da nossa prática, tá? Hoje, com o ECA, não vai ser diferente. Então, como a gente chega, não vai ser diferente em forma, em conteúdo, sim, porque a gente sabe, né, que o ECA vai tratar de assuntos que nenhuma das outras leis tratou, tá? Então, o assunto é totalmente novo. Mas o modelo vai ser esse, ou seja, tem que ser descomplicado, né? Para entender, gente, a aprendizagem tem que fazer significação para a gente, a aprendizagem tem que ser significativa. Se isso vale para os nossos alunos, isso vale também para a gente. Já há algum tempo, eu, Luciana, formadora de professores, né, eu comecei a dar aula no curso de pedagogia, eu tinha 22 anos, gente, né? Acho que eu já disse isso para vocês. Eu tinha 22 anos, eu sabia mal onde era a minha cara, né? E fui contratada docente novinha, então eu fiz 26, já faz 4 anos que eu sou mentira, que eu sou professora de pedagogia, não, né? Eu fiz 36 anos, então faz um bom tempo que eu me dedico à formação de professores, né? E que é uma das atividades que mais me faz feliz. E nesse percurso, né, nesse tempo que eu tenho me dedicado à formação de professores, eu tenho trazido muita teoria educacional para os meus alunos. Em um determinado momento, eu percebi que a gente defende uma teoria pedagógica, mas nem sempre exercita. Então, sempre a gente ouve falar que as nossas crianças aprendem melhor se a aprendizagem for prazerosa e significativa. Mas aí as aulas da pedagogia são chatas e cansativas. Aí a aula do concurso é desinteressante. Peraí. Se a criança precisa de motivação, interesse para aprender, a pessoa adulta também precisa, né? Então, como forma, a gente precisa tentar sempre imprimir para as nossas aulas um ritmo, uma dinâmica, um volume que possa trazer encantamento. Senão, daqui a pouco, vocês não conseguem estar aqui, né? A gente fala, nossa, é o jeito de falar, essa mesma lei podia ser chata pra caramba, mas o jeito que a gente trata, o jeito que a gente discute, o jeito que a gente enfrenta o texto, né? E depois se concilia com ele, né? É uma forma bacana de aprender, ou seja, se vale para as crianças, vale também para nós, gente, né? Então, que a gente possa entender que quanto mais for prazerosa, quanto mais for significativa a aprendizagem, mais chances nós temos de termos sucesso naquilo que a gente se propõe. Vale para os meninos, mas vale também para nós crescidos, não é? Isso até como experiência prática, né? Da minha experiência de formação, eu também busco aulas que possam fazer mais sentido quando elas são relevantes, contundentes, interessantes, eu aprendo mais e melhor. Não é? Então, que a gente possa exercitar esse princípio da pedagogia com os meninos também conosco, não é? Bem, e aí nós chegamos à aula de hoje no ECA, com esse mesmo espírito, com esse mesmo ritmo, animação, e acreditar que vai ser bacana a aula, nós chegamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? No ECA, então, esse é o nosso enfoque no mapa da legislação. Primeiro passo, Constituição. Segundo passo foi LDB. Terceiro passo, terceiro dia de estudos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu brinquei com vocês na primeira aula, quem lembra? O ECA é criança e adolescente? Eu digo não, o ECA já é um adulto. Por que o ECA já é um adulto? Ele é de 1990. Eu gosto de fazer esse tipo de brincadeira para vocês, inclusive, não esquecerem, né? Se perguntados, qual é a lei, né? 8069 de 90. Você fala, a bicha já não é criança, essa lei já tem um tempo. Deve ser o ECA, né? Então, da legislação que a gente estudou, depois da Constituição, o ECA é o mais antigo. Ele veio, inclusive, antes da LDB. Né, LDB de 96, o ECA é de 90. Então, nós chegamos a esse adulto que trata, pois, dos direitos das crianças e dos adolescentes, o ECA, né? Então, é nele que nós estamos. Bom, ele sendo o nosso objeto, nós vamos fazer o 360. Antes de escolhermos o enfoque, e aí eu dei vários enfoques bacanas, eu pincelei vários assuntos para a gente, nós vamos fazer o giro. Ou seja, vamos tentar ver de tudo que esse diacho desse ECA fala, só para a gente entender o que a gente chama de espírito da lei. O que é o espírito da lei? Já ouviram falar nessa expressão, o espírito da lei?
né? Não é nada sobrenatural. O espírito da lei fala de essência, né? O espírito no sentido, até como os filósofos antigos usavam a expressão espírito. Espírito como clima, né? Como perspectiva, como alma. Mas a alma não no sentido religioso do termo, né? Essência, no sentido de essência. Então, nós vamos conhecer a essência da lei. Quando a gente conhece a essência, quando a gente conhece o espírito, a pegada, fica mais fácil entender o detalhe, né? Então, vamos tentar fazer esse panorama. Outro destaque que eu gosto de dar para o ECA, porque ajuda vocês a entenderem melhor o texto, gente, é o seguinte. O ECA é uma legislação que é muito criticada no Brasil. A nossa cultura ainda não entendeu a importância dessa lei. Então é muito comum vocês ouvirem as pessoas falando, essas crianças aí têm muito direito, né? Onde já se viu esse negócio de ECA, né? Tem que mudar a maioridade penal, tem que mudar. Então é muito comum que as pessoas critiquem o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive sem conhecê-lo, principalmente, por sinal. Porque, na verdade, nós só precisamos de um estatuto que vai tratar com primazia, com exclusividade dos direitos das crianças e dos adolescentes, porque esses direitos estão em risco. Quiséramos nós não precisar de ECA. Significaria que nenhuma criança está em condição de risco. Significa que nenhuma criança tem seus direitos violados. Infelizmente, o nosso país é um dos campeões em abuso e negligência à criança no mundo. Inclusive, as pessoas que deveriam ofertar cuidados essenciais às crianças, não raros são os seus abusadores. Né? Ou seja, familiares próximos, pais e mães. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, não é só uma lei importante. Ele é necessário. Então, sempre que a gente ouve a crítica a esse documento, é importante ponderar, no sentido de que esse documento vem assegurar os direitos das crianças e do adolescente, sobretudo quando esses direitos são subtraídos. Quiséramos nós, o Brasil, não precisar de ECA. Vocês me perguntarem, Luciana, você acha que devia ter ECA? Eu acho que não deveria, né? Porque a gente não deveria submeter criança e adolescente à situação de risco. Não quando as pessoas estão numa fase tão peculiar do seu desenvolvimento. Por que crianças e adolescentes, no corpo, no espírito do ECA, no espírito da lei, precisam de direitos específicos e com centralismo? Porque crianças e adolescentes, anotem aí, são sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento. O que significa isso, Luciana? Parece difícil, mas não é. Sujeito em condição peculiar é o seguinte, todo mundo está em desenvolvimento, tá, gente? O desenvolvimento vai até o fim da vida. Não existe mais essa concepção de que a gente se desenvolve até os 7 anos de idade. Enquanto a vida é desenvolvimento, né? Entretanto, existem períodos específicos da vida em que esse desenvolvimento não é possível sem o auxílio do outro. Ou seja, enquanto as pessoas estão ainda em condição relativamente vulnerável, ela precisa da ajuda, do auxílio, do suporte do outro. Crianças e adolescentes estão nessa condição. Eles ainda não gozam de plenas condições de prover por si só seu sustento, suas condições essenciais. Eles não estão preparados, nem do ponto de vista emocional, nem do ponto de vista do corpo. Por isso que nós somos unânimes, ou deveríamos ser, em defendermos a preservação desses indivíduos. Eles ainda não estão prontos para assumir as responsabilidades do mundo adulto. Eles não podem ser expostos a conteúdos do mundo adulto. E sabe o que o ECA faz, gente? Só diz isso, só diz o óbvio. E por que o ECA precisou dizer o óbvio? Porque a nossa cultura não tinha entendido isso. Porque ainda com o ECA nós temos criança que é submetida a situação degradante. Recentemente vocês assistiram, né, a questão do pai que aprisionou o filho como castigo no barril, privando essa criança de alimentação na nossa região, aqui no estado de São Paulo, no município de Campinas. Né? Então, nós precisamos de ECA. Quisermos não precisarmos de Estatuto de Criança e Adolescente. Então, eu digo ainda, gente, que o ECA precisa ser defendido por nós. E pasmem! O ECA é elogiado no mundo inteiro. A França, por exemplo, se mirou no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente para fazer documento similar. Ou seja, países no mundo inteiro reconhecem o caráter progressista dessa lei, ou seja, um país que dedicou-se a pensar os direitos da criança e do adolescente. E na condição de educadores, vamos combinar que o mínimo que a gente tem que fazer é defender esse estatuto. Podemos tecer algumas críticas ao documento, sim, mas acreditem, não porque ele tem excesso de direitos, porque não é verdade. O que a ECA faz é garantir direitos mínimos às crianças e aos adolescentes. Garantir, por exemplo, que eles não sejam expostos a conteúdo impróprio, garantir que eles tenham assegurados os seus direitos à vida, a dignidade, ao respeito, que seria mínimo, né? Você acha que a lei precisou dizer, precisa respeitar a criança? Recentemente eu observei nas redes sociais algumas publicações que traziam provocações nesse sentido. Vejam uma que eu achei muito inusitada, dizia o seguinte, se um adulto agride o outro, se um adulto bate no outro,
é agressão, é crime, né? Então, se alguém te bater, você vai, inclusive, lavrar boletim de ocorrência, porque você foi agredido. Se a gente bate em animal, é maus tratos. Por que bater em criança seria educação? Né? Já pararam para pensar? Né? Porque ele fez uma provocação dizendo assim, o ECA, na verdade, diz pra gente que nós precisamos arrumar formas de exercitar nossa autoridade pela criança, ou seja, não significa que as crianças possam, a partir do ECA, fazer o que elas querem, ao contrário, né? Elas precisam ter regras, precisam ter limites, mas isso tem que ser exercido com autoridade, não com abuso. Né? E eu sempre dou um exemplo para vocês devem se lembrar, e eu não resisto, né? Eu e meus causos. Sempre conto histórias para vocês de que o mundo mudou, né? E é bem verdade que o mundo mudou e vocês vão se lembrar dessa história. Eu digo para vocês que, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da minha avó. Minha avó foi uma mulher do seu tempo, uma mulher incrível, mas uma mulher do seu tempo. Dentre outras coisas, minha avó fazia frango. Não sei se vocês se lembram, se é uma prática também nas suas famílias e nas suas avós, né? Minha avó fazia frango. Então, ela dizia assim, a avó vai fazer frango domingo, né? Aí a gente já sabia que no sábado, a gente ia à feira com ela. A gente ia à feira comprar galinha viva. A gente ia de charrete. Então, subia tudo, os 9 na charrete com a minha avó. Não sei como esse charreteiro conseguia pôr tanta criança na charrete. A gente subia, ia até a feira, comprava galinha. Ela vinha para casa, minha avó matava. Né? Fazia todos os procedimentos de limpeza do bicho, cozinhava e no domingo a gente comia galinha, né? Comia frango. E aí, minha avó, sendo uma mulher do seu tempo, né, fazia tudo isso nos seus moldes, e evidente, ai, Luciana, onde já se viu, à época, essa era uma prática comum, né, há 30, quase 40 anos atrás, é isso mesmo, essa era uma prática comum, não é? E hoje eu faço frango também, eu vou ao supermercado, compro um pacote congelado deste tamanho, ponho no forno, né, asso, não tempero porque já vem temperado, asso e anuncio aqui em casa, eu digo, fiz frango. Né? Ou seja, eu não faço frango como a minha avó fazia. Porque eu sou uma mulher do meu tempo, nem conseguiria, gente, por motivos óbvios. Primeiro que eu não ia conseguir lidar com a galinha desse jeito, né? Por questões, inclusive, né, de humanidade, eu não saberia lidar, né? É uma outra cultura. Mas por que será que a gente já não faz mais frango como a minha avó fazia? Porque o mundo mudou. E por que a gente quer educar os filhos do jeito que as nossas avós educavam? Ninguém quer fazer galinha igual a avó, ninguém quer fazer frango igual a avó, ninguém quer subir na charrete com 9 netos, matar galinha, depenar. Por que a gente continua querendo educar os nossos filhos como os nossos avós faziam? Não é? Ou seja, a gente também mudou. Não é possível que a gente tenha desenvolvido tanta tecnologia que a gente não seja capaz de ressignificar as formas como a gente consiga exercer autoridade por essas crianças. O ECA traz isso. Ele vai dizer, olha, é proibido qualquer forma de castigo físico à criança. Não significa que a gente não deve educar. Nós que lutemos para fazermos o nosso trabalho bem, sem necessariamente ter que fazer como as nossas avós faziam, porque eram mulheres do seu tempo. Né? O mundo mudou a forma da gente fazer galinha, mudou a forma da gente educar as crianças. Né? E que bom que o ECA trouxe isso. As crianças não precisam passar pelo que a gente passou. Nossos pais e nós mesmos temos relatos de surras que a gente levava que marcavam os nossos corpos. Né? E não é verdade que todas as pessoas que tenham apanhado tenham se formado com um ótimo caráter. Ou seja, a violência não necessariamente contribuiu com a formação de um bom caráter de todos nós, né? Tampouco que as pessoas que não apanharem não terão um bom caráter formado. Ou seja, é possível educar os sujeitos de diferentes formas, e o ECA nos traz isso, gente. Só por isso eu acho que vale a reflexão, né? Vale a reflexão e vale olhar para esse documento como aquele que pôde redefinir o nosso olhar para a criança. Né? E só por isso ele merece ser, ao menos, contemplado com respeito, ainda que criticado. Perfeito? E aí, por 360 desse lindo Estatuto da Criança e do Adolescente, desse ECA, né, nós temos, num primeiro momento, a discussão sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, que são eles, o direito à vida, né, o direito à saúde, desde o pré-natal, né, gente? O direito à vida implica, inclusive, no direito ao exame pré-natal. Por que as gestantes têm prioridade com fundamento no ECA? Mas ela tem 40 anos, ela é gestante. Por que ela tem prioridade que o ECA conferiu? Porque ela está esperando um bebê. E o direito à vida desse bebê passa pelos cuidados à gestante. Por isso que vocês acreditam que o ECA contempla a gestante? E ele contempla a gestante por quê? Porque a gestante carrega o bebê que tem o direito à vida. Né? Então, vejam que interessante. Então, tem algumas medidas que o ECA prevê como direito ao exame pré-natal, foi o ECA que instituiu no Brasil. Né? Como obrigatoriedade do serviço público. Olha que bacana. É um avanço, gente. Vocês sabem quanto
né, de avanço nós temos com relação ao diagnóstico precoce intrauterino de crianças? E foi o ECA quem trouxe. Então, uma curiosidade, né, algo bacana. Bem, além disso, criança tem direito à liberdade, e liberdade, gente. Agora as crianças, a gente já fala, vocês como, né? Agora as crianças podem fazer o que elas querem. Já limpamos o conceito de liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, né? Liberdade é o exercício da escolha dentro das possibilidades. Criança, por exemplo, não pode decidir o que ela vai fazer, por exemplo, se ela vai à escola ou não. Ela tem liberdade para escolher seus amigos, ela tem liberdade, né? Por exemplo, aquele menino que estava dentro do barril estava privado da liberdade, estava preso. É desse direito que nós estamos falando. O direito da liberdade. Não significa que a criança possa fazer o que ela quer, ela precisa da tutela do adulto. Liberdade tem limite, né, Lu? É isso, liberdade é, por pressuposto, limite, Tafarel. Essa máxima é muito verdadeira num conceito legal de liberdade, inclusive, exatamente. É uma máxima que a gente fala em senso comum, mas que se reafirma aqui, muito bem. Liberdade, a criança tem direito ao respeito, à dignidade. Dignidade, gente, é um tratamento respeitoso, né? A gente vê alguns tratamentos das crianças, eu falo assim, será que se fosse um adulto, ela falaria assim? A gente trata as crianças de um jeito que eu às vezes me pergunto, será que se fosse um adulto, eu falaria desse jeito? Por que eu preciso falar com a criança desse jeito? Um adulto eu não trataria assim. Será que esse tratamento é digno? O ECA trouxe essa lembrança pra gente. É pra gente se fazer melhor adulto, diante das crianças, inclusive. Outros direitos. Direito à convivência familiar. Por isso que quando o menino não tem a possibilidade de ter a convivência familiar, o Estado tem que prover o acolhimento desses sujeitos, né? Porque ele é um direito da criança e do adolescente. Fez 18 anos, deixa o acolhimento, porque já perdeu a condição de adolescente, aí já não tem mais esse direito à convivência familiar, tá? Além disso, temos aqui o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. São direitos da criança e do adolescente, porque esses aspectos são formativos, gente. Conferir esses direitos à criança é garantir que ela se desenvolva bem e melhor. Por que a criança tem direito à educação? Porque sem ela, o seu desenvolvimento está comprometido. E o lazer também. E o esporte também. Não é? Então, são direitos que, se ofertados adequadamente à criança, vão promover um melhor desenvolvimento a ela, gente. Não é? Vejam que o ECA veio dizer o que é importante para que a gente faça das crianças sujeitos melhores, adultos melhores, e para que a gente possa, por consequência, ter, inclusive, um mundo melhor, né? E também o ECA vai falar do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, que não é um direito da criança, a criança não pode se profissionalizar, mas os adolescentes podem. E aí a gente vai dar uma olhadinha nisso, né, para ver que história é essa. O ECA também fala da prevenção. Atenção aqui para mim, gente. Muito bacana a gente olhar para a ideia da prevenção. O que o ECA entende? Eu não preciso esperar que crianças e adolescentes estejam em risco. Eu posso tomar algumas medidas que previnam os riscos das crianças e dos adolescentes. Por exemplo, criança manuseando bebida alcoólica pode ofertar risco. Então, o que o ECA faz? Proíbe a venda desse tipo de produto à criança. Isso é chamada medida preventiva. Eu tento minimizar a possibilidade do problema acontecer. Toda medida preventiva é aquela. Se eu oferto educação para a criança, eu minimizo a possibilidade dela estar na rua exposta a conteúdo impróprio. Se eu oferto cultura e lazer, eu minimizo a possibilidade dessa criança ter acesso a conteúdo inadequado. Então, toda vez que a gente oferta algo para criança e para adolescente, toda vez que a gente oferta política pública de qualidade, a gente está tratando de prevenir violação de direitos, né? Ou toda vez que a gente minimiza toda ameaça à criança e ao adolescente, não precisa configurar risco propriamente dito, né? Não precisa configurar, violação de direito propriamente dito, mas se ofertar risco, a gente já proíbe, né? Então, criança não pode ter, por exemplo, acesso a conteúdo impróprio, né? Porque isso é risco iminente, então não vendo isso para criança. Isso tudo o ECA fixou, gente, são as regras chamadas de prevenção, para que o problema não surja. Então, eu já nem vendo bebida alcoólica para criança, porque assim eu dificulto, e aqui eu vou contar uma história familiar um pouco engraçada para vocês, né? Minha mãe nunca... Eu nasci antes do ECA, vocês já sabem, né? Eu preciso dizer, porque eu tenho um cara muito jovem, vocês juram que não. Agora é a hora que vocês ficam surpresos, vocês falam, sério? Né? Pouco antes. E no contexto de aprovação do ECA, ele ainda não era tão praticado, né? E aí eu me lembro que a minha mãe nunca deixou que a gente fosse, meus primos e eu, minha mãe sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, né? E ela já era de vanguarda, ela nunca deixou que a gente comprasse conteúdo de adulto. Então, tinha o tio que queria que comprasse bebida, ela não deixava. Antes do ECA mesmo, minha mãe dizia, mas não é bom para criança. Acho que minha mãe foi uma das precursoras do ECA.
embora ela desse umas lambadas boa. Hoje ela já revisou a posição, inclusive, não bate no Heitor, ninguém pode bater no Heitor. E, então, já é uma mulher que se atualizou. Mas, à época, ela já não concordava com algumas práticas com relação à educação da criança pequena. E não deixava a gente comprar esse tipo de conteúdo. E eu me lembro que a gente ia ao supermercado e à padaria para os meus avós e comprávamos mortadela, pão. E minha avó dizia, às vezes, éramos muito, compra 500 gramas de mortadela. A gente abria a mortadela no caminho, comia mais ou menos uns 300 gramas e voltava para casa com o que sobrava. Minha avó sempre desconfiava que aquilo estava caro, enfim. E eu lembro dessa nossa prática de criança, né? De criança que morava em bairro e tudo. Vocês imaginam, né? Se a gente estivesse acessando conteúdo impróprio. Se a gente estivesse comprando para adulto conteúdo inadequado para criança. Né? Então, vocês percebam que só o fato da gente permitir que a criança acesse isso, até na condição de comprar, ela não está comprando para ela está comprando para o pai, por exemplo. Mas ela está em risco, porque ela pode fazer uso. Né? Eu me lembro desse nosso episódio familiar, que a gente, meus primos, a gente lembra disso até hoje. A gente revelou isso para a vovó muito tarde. A gente acredita, inclusive, que a matamos de desgosto ao revelar que a gente comia mortadela escondido. Mas vejam, imaginem vocês se a gente tiver... É risco iminente, a Flávia muito bem conceituou. Chama risco iminente, ou seja, não importa se a criança não vai acessar, se ela não vai usar, ela está tendo acesso a conteúdo que não é próprio. Por isso que o ECA chama tudo isso de prevenção. Tudo bem? Então, essas são chamadas medidas preventivas. Então, nessas medidas, por exemplo, proibir alguns produtos e serviços. Por que a criança não pode ir à boate? Porque lá tem conteúdo impróprio para ela. Se eu expuser essa criança a esse conteúdo, ela está em risco. Então, é nessa preservação, é nesse exercício da preservação que o ECA trabalha. Tudo que é para preservar, para que não a coloque em risco, é chamado de medida preventiva. Proibir, por exemplo, que a criança possa acessar conteúdo da internet impróprio. Proibir, por exemplo, que a ela seja vendida bebida alcoólica ou explosivos ou armamento. Não é? A criança ou o adolescente, vale dizer que o ECA regra isso para as duas categorias, tá? Então, sempre são medidas preventivas. Depois nós temos um outro. Suponhamos que o direito já foi violado. Aconteceu alguma coisa, tem uma criança que teve um direito subtraído. Criança teve acesso a conteúdo impróprio, sofreu abuso, sofreu negligência, violência. O problema já aconteceu, aí não foi possível prevenir. Prevenir, gente, é quando a gente evita que aconteça. Aconteceu, já não tem mais como prevenir. O ECA disse, o fato foi consumado. Uma criança teve um direito violado. A ela já não cabe mais prevenção. O que o ECA chama? A outra categoria de medidas, olha ela aqui. Se acontecer a violação dos direitos, aí o que vai acontecer é a medida protetiva. Então, existe uma diferença entre medida preventiva, tudo bem esses dois conceitos? Preventiva é aquela que evita que o direito seja violado, essa é a preventiva. E a protetiva, quando o direito já foi violado, e aí eu tenho que fazer alguma coisa para proteger essas crianças, ou adolescentes que já estão em situação de risco, aí não tem mais como prevenir. Tudo bem essas duas categorias? Medida protetiva é uma, medida preventiva é outra. A preventiva é para que não aconteça, e a protetiva é quando já aconteceu e eu preciso proteger essa criança, esse adolescente que está, agora sim, em situação de risco. Perfeito esses dois conceitos? Limpos? Olha o 360 do ECA, tá? Estamos fazendo um mapão, depois a gente vai para o detalhe, depois a gente vai para o enfoque, né? Então, quando, Luciana, a violação de direito de criança e adolescente? Nota aqui, olha só. Pensem comigo. Existem duas possibilidades de violação de direito de criança e adolescente. Uma, a gente chama de conduta abusiva, é por ação. Sempre que a gente exercitar sobre a criança ou o adolescente algo que não poderia. Né? Sempre que há uma ação sobre a criança e adolescente. Então, bateu, agrediu, espancou, houve uma ação abusiva. Um abuso que trouxe dano para essa criança e para esse adolescente. Né? Então, houve, por exemplo, um abuso sexual, houve da ordem de um abuso psicológico, de uma violência psicológica. Foi uma ação do adulto que culminou num prejuízo para a criança. A gente chama isso de ação abusiva. Houve um descumprimento do ECA, feriu um dos direitos. Né? Então, a gente tem uma ação. Isso é erro. Tem que ser punido para o adulto, tem que ser... E a criança precisa de proteção, porque ela está sofrendo esse abuso e essa ação. Só que existe um outro tipo de violar direito de criança e adolescente, gente, que é a omissão. Que é quando o adulto deveria fazer alguma coisa pela criança e não fez. Por exemplo, uma criança que o pai não matriculou na escola. Ele deveria ter matriculado, mas ele achou bobagem. Não vou levar esse menino na escola, não. Dá muito trabalho, não vou levar.
Há violação de um direito aqui? O pai que não matricula o filho em idade escolar na escola, ele violou um direito desse filho? Sim ou não? A criança tem o direito à educação. Quando o pai deixa de matricular, gente, ele está violando o direito à educação. Só que ele não fez algo, ele deixou de fazer. A gente chama isso de conduta abusiva ou a gente chama isso de conduta negligente? Quando ele deixa de fazer. O que vocês acham? Podem se arriscar. Negligente. É negligente, perfeito. Então, vejam, tem duas formas de violar direito de criança e adolescente. Seja por meio da conduta abusiva, ou seja, quando eu fiz algo que eu não poderia fazer, ou da conduta negligente, quando eu deixei de fazer algo que eu deveria fazer pela criança e pelo adolescente. Percebam? É com essas duas categorias que o ECA trabalha. Ou seja, sempre haverá violação de direito das crianças quando houver abuso ou quando houver negligência, omissão. Tudo bem? Deixar de fazer. Lu, e tem algum caso, quando a gente vai analisar na parte escolar, né, de educação, que o adulto ele é os dois, por exemplo, ele é tanto abusivo quanto negligenciador? Tem, Tainara, que é de uma perversidade absurda, mas muitos casos na literatura, inclusive, né? Participou de um grupo, de um observatório dos direitos da criança e do adolescente, na Federal de São Carlos. Existe um programa, perfeita pergunta, também adorei, Flávia. Muito boa pergunta, Tainara. Existe um programa lá que chama Escola que Protege, que vai tratar do fortalecimento da escola para auxiliar na proteção das crianças e dos adolescentes. E nesse programa, Tainara, os dados estatísticos apontam que o mais comum é que os adultos que violam o direito de criança e adolescente assumem as duas posturas. Eles são, ao mesmo tempo, negligentes e abusivos. Né? Os fatos mais recorrentes são de, ao mesmo tempo, conduta abusiva e negligente, né? Ou seja, a criança, ela tem, ao mesmo tempo, um adulto extremamente perverso do ponto de vista das punições e dos castigos, e ao mesmo tempo aquele adulto que não vem suprir as necessidades dessa criança, que deixa de fazer por ela os cuidados essenciais. Então a criança está em situação de abandono, em desleixo, né? E ao mesmo tempo sofre castigo físico. Então sim, Tainara, infelizmente. Esse exemplo que você deu do menino que estava no tambor, ele se encaixaria nessas duas, porque ele deixou de ir na escola, então seria assim, o pai não estava deixando que ele ia na parte de negligência. Se ele estava sofrendo tortura, iria na parte de conduta abusiva, é isso? Perfeita classificação, Tainara. Triste exemplo, quisermos que ele fosse ficcional, mas no caso da criança do barril, né, do menino que esteve, e é importante que a gente preserve essa identidade em absoluto, viu, gente? Porque uma das questões é o sigilo, tá? Então, a gente não menciona a criança e adolescente em nenhuma hipótese, tá bem? Mesmo quando a gente vai na escola, é preciso muito cuidado. Então, esse menino, categoria genérica, agora nessa condição, né, se a gente puder fazer uma análise muito superficial do caso, aparentemente configura tanto postura negligente quanto abusiva, exatamente, porque ele sofreu os castigos físicos, o que é da natureza do abuso, é tortura, né, que se enquadra aqui, que é da natureza do abuso, e ao mesmo tempo ele tinha negligenciado, por exemplo, acesso à escola, alimentação e afim. Sim, as duas coisas, Tainara, perfeito. Tá certo, obrigado, viu? Imagina, né, a Flávia também lembrou esse exemplo, disse se enquadraria aqui. E com esse exercício, gente, eu percebo que vocês estão entendendo o fundamento da lei. Quando vocês trazem esses infelizes exemplos, que a gente queria não existissem, né, a gente queria que não existissem, vocês ao menos me apontam que estão compreendendo um pouquinho esses conceitos gerais que o ECA traz. É isso mesmo, tá bem? Bom, e aí já aconteceu, precisa de proteção. Então, se aconteceu a violação de direitos, é preciso que haja uma conduta para proteger essa criança, esse adolescente. Que conduta pode ser, né? Encaminhamento, por exemplo, dos responsáveis para atendimento, orientação, apoio e acompanhamento desses responsáveis, matrícula e frequência na escola. Por exemplo, se eu observar que a violação do direito é com relação ao direito à educação, esse menino não está podendo ir na aula, o que eu faço? Matrícula imediato, né? A medida protetiva, ela tem que sanar na hora, o abuso ou a negligência. A proteção é essa. Eu preciso tirar a criança da condição de violação do direito. A proteção é isso. Eu não posso permitir que aquilo perdure. Tudo bem? Isso.
A Josi traz uma problemática aqui que eu não vou poder ignorar. A Josi diz assim, Luciana, toda essa exposição que teve na internet também não é uma espécie de violação de direitos? Sim, Josi, porque atenta contra a dignidade dessa criança, né? Ele ser exposto. Então, por isso que a identidade tem de ser preservada. A gente não pode, em nenhuma forma, identificar quem seja esse menino, né? Infelizmente, ao identificar o responsável, por exemplo, né, a mídia presta um desserviço, porque quem conhece o pai, por associação, chega a criança, né? E, sim, mas a depender de como essa situação é exposta, há a violação, mais uma violação de direitos, ou seja, além de sofrer a violação de direitos daquele que deveria ser o protetor, né, que nesse caso é o responsável legal, o pai, o genitor, essa criança sofre sucessivas violências, por exemplo, se esse caso é exposto, se isso vai estigmatizá-lo, né, um exemplo recente foi daquela menina que, tendo sido estuprada, né, engravidou aos 10 anos de idade e com fundamento na legislação brasileira pôde efetuar um aborto, inclusive para proteger a sua vida. Haja vista que a gravidez aos 10 anos de idade é uma gravidez de alto risco. E aí essa criança, exposta à sua identidade, exposto ao hospital que faria a cirurgia, por exemplo, sofreu da mídia, né, e dos populares, um linchamento público, um linchamento virtual, né? Ou seja, ela teve sucessivas, né, violências, sucessivas violações de direito. Então, sim, Josi, a gente precisa minimizar isso. Como a gente protege a criança? Inclusive com sigilo, né? Inclusive com sigilo. Aconteceu, o sigilo é fundamental. Por isso que na escola a gente não conta o que as crianças estão sofrendo. Né? Não se comenta em sala de professor, porque senão a gente está reiterando a violência, a gente está reproduzindo e produzindo um novo ciclo de violência. Então, muito boa ponderação, Josi, né? Essa exposição, ela pode, sim, configurar atos reiterados de violência. Tá bem? Ótimo. Então, orientação, o que mais nós fazemos? Inclusão dessa criança em programa de apoio. Pode ser. Vocês imaginam os prejuízos físicos dessas crianças, mas não são exclusivos, né, gente? As marcas físicas são visíveis, mas existem outras que a gente não vê. Né? As marcas de natureza psicológica, elas não são visíveis, mas elas também precisam ser tratadas. Elas precisam também ser equacionadas, né? Até para que essa criança possa ter possibilidades de significar e ressignificar tudo que tenha sofrido, né? Por um período que a gente pressupõe não ter sido curto, e ainda que o fosse, as marcas existem e acontecem. Assim, encaminhar, né? Requerer tratamento é outra medida protetiva, ou seja, eu tenho que fazer de tudo para diminuir essa situação, para eliminar, melhor dizendo, a situação de abuso ou de negligência e ainda assim reparar os danos que a violação desse direito trouxe. Porque não basta cessar, né, gente? Cessou. Ok, esse menino não está mais nessa condição, mas ele continua, essa experiência o marca. Então, a gente precisa de medidas protetivas ainda que venham a minimizar, a trabalhar as marcas que ficaram dessa situação. Vocês estão vendo como o ECA não é desnecessário, gente? E vocês estão vendo que como só o ECA dá a possibilidade da gente lidar com o caso desse pai, a gente não teria outra lei, a gente não teria outro documento legal para lidar com tudo isso? Para encaminhar esse menino para o acolhimento, para tirar ele da família, para tirar ele dessa situação. Isso é tudo medida protetiva. E quem previu isso? O famigerado ECA, esse que tantos criticam. Então a gente se compadece do menino, a gente fica chocado com a situação e depois a gente vem falar mal de ECA. É um contrassenso, é um anacronismo. Ou eu me compadeço com a situação que vive crianças e adolescentes, ou eu falo mal do estatuto que os preserva. As duas coisas não dá certo. E quando eu falo mal do estatuto que o preserva, acredite, eu corroboro, reforço as teorias que colocam e expõem crianças e adolescentes a risco. Não é? Tudo bem até aqui? Pode até ser medida protetiva, gente, às vezes, colocar essa criança em família substituta. Colocar essa criança em acolhimento institucional, se necessário for. Se for a medida protetiva necessária, tá? Existem casos em que a medida protetiva necessária é extrema, que é a retirada dessa criança da família natural e a colocação dessa criança ou desse adolescente em família substituta. Em alguns casos, a medida protetiva é essa que tem que ser tomada. Perfeito? Ótimo. E aí, nós vamos discutir uma outra questão que o ECA traz, que eu quero que vocês olhem aqui. Da prática do ato infracional. Já ouviram falar de ato infracional? Minhas meninas na mentoria presencial estão fresquinhas nisso. A Tânia tá por aí. E aí? As meninas da mentoria estão fresquinhas porque a gente acabou de estudar isso no ECA com centralismo. Então, elas estão muito, muito craques, né? Vamos lá. Crianças e adolescentes podem incorrer em conduta imprópria. Criança e adolescente pode fazer conduta que na legislação brasileira é entendida como crime ou como contravenção penal. Né? Então, existem crimes e contravenções penais que, por vezes, são cometidos por crianças e adolescentes. Como fica nesse caso? Eu posso dizer que eles cometeram crime? O que vocês acham?
que o ECA vai dizer? Não cometeram crime. Não, Mária. Mária tá afiada. Mária da minha mentoria presencial. Não cometeram crime. Te reconheci pela voz. Por quê? Destaque aqui, ó. Olha aqui para mim, nessa anotação. Criança e adolescente, gente, são penalmente inimputáveis. Eles não respondem criminalmente. Eles não respondem na forma da lei. A gente não pode puni-los tal como punimos adultos. Em resumo, eles não respondem por seus atos. Crianças e adolescentes, como a lei chamou isso? Penalmente inimputáveis. Eu não aplico pena a estes indivíduos, mesmo quando eles cometem crime, Luciana. Sim, tanto é que não se chama crime o ato cometido por criança e adolescente. O ato infracional ou o crime cometido por criança e adolescente, pro ECA, pode ser o mesmo que o adulto faz, mas pro ECA não é chamado crime, nem contravenção penal. É chamado ato infracional. Se foi criança e adolescente que fez, é ato infracional. Tanto é, se você tentar lavrar um boletim de ocorrência, ele vai ser não criminal. Luciana, um adolescente agrediu um adulto. Esse adulto se sentiu violado em seu direito e vai à delegacia fazer boletim de ocorrência. No momento em que ele qualificar o agressor e disser, por exemplo, que ele tem 16 anos, o que vai acontecer com esse boletim de ocorrência? Ele vai ser lavrado como não criminal, porque não houve crime. Houve o quê? Ato infracional. Porque se cometido por criança e adolescente, o crime ou a contravenção penal é classificado pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como ato infracional. Aqui é um ponto que muitas pessoas discordam. Vai dizer, Luciana, mas ele foi capaz de fazer, por que agora o bonito não vai responder? Eu pergunto para vocês o seguinte, onde estavam os adultos que deveriam estar protegendo esse indivíduo, para que ele não fizesse isso? Se ele fez, gente, é porque houve omissão. Se a criança ou adolescente cometeu o crime ou ato infracional, é porque o Estado, alguém, se ausentou. Porque nessa idade ele não responde por si. Já a rigor, ele teria de contar com a tutela e com o apoio do Estado, das suas familiares. Então, de alguma forma, faz sentido que ele não possa responder plenamente, porque faltou alguma coisa na educação desse sujeito para que ele chegasse a isso. Faltou proteção. Para ele chegar nesse extremo, gente, todo o processo de prevenção e de proteção falharam. Vocês concordam? O ECA diz isso. Né? Ainda que a gente não concorde, é a lógica de entendimento do ECA. Ou seja, esse menino só cometeu esse ato infracional, segundo o ECA, porque a prevenção e a proteção falharam. Porque não era para uma criança nessa idade estar cometendo esse ato. Não era para adolescente estar cometendo essa natureza de ato. Homem nenhum, sujeito nenhum, quem dirá criança e adolescente. Esse é o entendimento do ECA, percebem? E aí ele vai dizer o seguinte, cometeu o ato infracional, criança ou adolescente. Homicídio, né? Seria um ato infracional, um crime gravíssimo, né? Mas cometido por criança e adolescente não é crime, é ato infracional, tá? Ótimo. Pode lavrar boletim de ocorrência, certamente. Vai ter apuração? Vai ter apuração. Isso vai chegar à vara da infância, né? Não vai ser julgado em vara comum, vai chegar à vara da infância. E aí, o que a gente encontra lá, gente? Se foi a criança que cometeu esse ato infracional, não importa se homicídio ou furto, se foi a criança que cometeu, não tem sanção nenhuma. A criança precisa de proteção. Nesse momento, todos os órgãos têm que estar voltados para a medida protetiva. O que aconteceu para a criança fazer isso? O que aconteceu com essa criança para que ela fizesse isso? Ela tem que ser protegida. Então, ela vai ser tirada da família se necessário, ela vai ser encaminhada para a instituição, ela vai ser encaminhada para apoio, para atendimento, proteção, se foi uma criança. E se foi um adolescente? O adolescente, a gente vai ofertar também proteção, mas ofertar o que a lei chamou de medida socioeducativa. Aí sim, eu posso advertir o adolescente, eu posso, por exemplo, encaminhar para um caso de internação, não chama prisão, no caso do adolescente chama internação, ele vai ficar numa instituição própria para adolescentes, não é? Tudo bem? Bem-vinda, Karine. Então, a gente pode tomar medidas. Então, comigo em nota, se criança que cometeu ato infracional, criança e adolescente não cometem crime, então, conceito, comete ato infracional. Tome nota para não esquecer. Se criança, o que eu faço com ela? Criança cometeu ato infracional. Punição? Como chama o que eu faço para criança? Medida protetiva. Medida protetiva. Se foi criança que cometeu ato infracional, é medida protetiva. E se foi adolescente? Medida socioeducativa. Medida socioeducativa.
Isso, lá no chat. Se foi adolescente, medida socioeducativa, tudo bem? Então, e aí, com medida socioeducativa pode ser a advertência da autoridade judicial, você tem uma série de possibilidades, né? Pode ser a internação, se for, por exemplo, um ato infracional mais grave, e assim por diante, tá bem? Isso, muito bem, apurado. Terminando esse nosso 360 graus, nós chegamos ao Conselho Tutelar. Famigerado Conselho Tutelar, né? Às vezes a gente critica o Conselho Tutelar, porque eles, por vezes, têm dificuldades de executar o seu papel. O Conselho Tutelar foi previsto no ECA, gente, como sendo o órgão garantidor de direitos de crianças e adolescentes, né? Um órgão permanente e autônomo. Ele não está vinculado nem à prefeitura, nem ao Estado, nem ao governo federal. Ele é autônomo para fiscalizar, inclusive, estes órgãos, né? Inclusive essas esferas. E o Conselho Tutelar tem por função zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ele é um garantidor de direito. Logo que surgiram os conselhos tutelares, lá no início de 90, o povo falava assim para as crianças, o Conselho Tutelar vai vir te pegar. A gente ameaçava a criança com o Conselho Tutelar, vocês se lembram? Né? Numa conduta completamente equivocada, né? Os malucos. Quem tenha sido criança na década de 90 temia o Conselho Tutelar. É isso, Tafarel? Tafarel foi criança na década de 90. Temia o Conselho Tutelar, porque havia uma cultura da gente que o Conselho Tutelar era como se fosse uma polícia de criança, né? E aí as crianças temiam o Conselho Tutelar. As mães diziam, se não obedecer, o Conselho Tutelar te leva embora, né? Mito, tá, gente? Porque o Conselho Tutelar é exatamente o inverso. As novas gerações já sabem disso, é bem o contrário. O menino já disse pra mãe, eu chamo o Conselho Tutelar para você. Está correto o menino, viu? Porque, na verdade, o Conselho Tutelar é o órgão garantidor de direito deste menino, ou seja, da criança e do adolescente, tá? Evidente que aqui a gente está fazendo uma piada, né? Não é para que as crianças façam uso perverso do Conselho Tutelar como órgão para oprimir os adultos, não é uma inversão, né, de opressão. Mas, na verdade, gente, o Conselho Tutelar está para olhar para a criança. Ele tem que enquadrar todos aqueles que estiverem subtraindo o direito de criança e adolescente, né? Inclusive as famílias, inclusive o poder público. Então, nesse sentido, o Conselho Tutelar é o órgão que protege a criança e o adolescente, ou seja, que garante que o ECA seja cumprido, que garante o cumprimento do ECA, né? Porque a gente diz que ele é garantidor de direitos. Dos direitos de quem? Das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é escolhido popularmente, né? Então, quem escolhe o Conselho Tutelar somos nós, a sociedade civil. Então, quem critica o Conselho Tutelar, amada, a cada 4 anos dá para votar e escolher os conselheiros, né? Diz o ECA, não fui eu que inventei essa regra, não. O ECA que estabeleceu, né, na sessão em que ele vai tratar do Conselho Tutelar e vai apresentar esse órgão como sendo garantidor de direitos, o ECA vai apontar que a forma de provimento dos cargos de Conselho Tutelar é por meio de escolha popular, é eleição. Nós votamos para conselheiro tutelar e o mandato do conselheiro tutelar tem duração de 4 anos no máximo, podendo ser prorrogado por igual período, se escolhido novamente pela comunidade. Então, o nosso papel para contribuir com a garantidura, né, dos direitos de criança e do adolescente seria, por exemplo, escolher uma boa composição para o conselho tutelar do nosso município, né? Porque em 4 anos são esses conselheiros eleitos que vão trabalhar em prol da garantia desses direitos de crianças e adolescentes. Feito 360? Gostoso? Mais simpáticos ao ECA? Vamos dizer, puderam ver que essa lei é incrível? Sim. Um dos meus objetivos, sempre que eu ensino ECA, é encantar as pessoas para essa lei, porque eu acho que tem muito preconceito acerca do ECA, né? Então, eu sempre gosto de trazer um outro olhar para o ECA, eu gosto de encantar as pessoas para essa lei que eu considero tão importante. E aí, deu para dar uma outra cara para essa lei? Deu para olhar para o ECA com mais simpatia, com a justiça que ele merece? Sim ou não? Sempre. Perfeito? Ótimo, então. Então, a gente segue. A Flávia disse aqui que foi a primeira aula de ECA dela. Essa foi a sua primeira aula, Flávia? A Flávia fez um comentário aqui falando sobre a aula de ECA e disse que foi a primeira. Foi essa? Não consegui ver agora. Mas a Flávia depois pode comentar isso. Bom, voltemos então. Às vezes a gente conversa pouco sobre ECA, né? A gente tinha que conhecer mais. Na condição de profissionais da educação, eu acho que é um texto que merecia de nós um pouco mais de aprofundamento, né? De proficiência e ciência. Feito o 360, a gente vai, então, para o texto. Lembra que eu disse que a gente faz mapa,
panorâmico e depois enfoque. Então, agora vamos para a lupa, vamos para o enfoque, né? Eu escolhi alguns enfoques para conversar com vocês, tudo bem? Vamos para o primeiro. Qual é a definição etária? As perguntas de concurso vêm muito nesse sentido. Criança até quantos anos? Adolescente até quantos anos? Né? Então, vamos pensar, criança do nascimento até 11 anos e 11 meses. Ou 12 anos incompletos. Pode ser que o concurso público traga essa definição para a gente de diferentes formas. Pode ser que ele fale 11 anos e 11 meses, correto. 12 anos incompletos, sinônimo, portanto, também correto, tá? Então, fez 12 anos, já não é mais criança. Completou 12 anos. Deixa a condição de criança e passa a ser configurado na condição de adolescente. O que o ECA disse? Entre 12 e 18, ou 17 anos incompletos. Fez 18... adulterou, né? Fez 18, tornou-se adulto. E aí deixa a condição de adolescente e deixa, inclusive, a condição de gozar dos direitos previstos no ECA, né? Das medidas protetivas, inclusive dessa questão da justiça especial e de um outro enquadramento no caso de cometer crime que, aos 18 anos, deixa de ser ato infracional, né? Eu até brinquei com as meninas na última aula e disse assim, ó, ele pode cometer o mesmo ato, gente, se cometido aos 17 anos e 11 meses, é ato infracional. Se cometido aos 18 anos, é crime. Ou seja, é a idade do indivíduo e não a natureza do que ele fez que configura se aquilo é... Porque o ECA estabelece essa questão etária para definir se é criança ou se é adolescente. E qual é essa definição etária? Os concursos públicos comumente trazem isso, né? O último que eu vi trazendo foi o de Jaguariúna, que eu tive um preparatório lá. Aliás, me lembrei com carinho agora do grupo lá de Jaguariúna. Estive em 2017 com o pessoal de Jaguariúna para o concurso municipal lá. Foi uma feliz passagem. Eu saí daqui de Pirassununga até Jaguariúna, o Heitor ia comigo, o Marcos também, era uma viagem bem bacana. E lá em Jaguariúna eu me lembro de ter caído exatamente essa pergunta, né? Qual era a classificação etária de crianças e adolescentes? Então, criança, pessoas com até 12 anos incompletos e adolescentes, pessoas entre 12 e 18 anos incompletos, porque fez 18, já não é mais adolescente. Essa é a definição etária. Não importa como a questão do concurso venha. Tem sido comum aqui na nossa região, gente, questões sobre a idade da criança e do adolescente aplicadas. João Felipe cometeu um ato infracional, será que ele vai responder? Então, eles misturam um monte de coisa no caso. Será que ele vai responder penalmente por já ser adulto? Né? Aí outra opção diz, não, ele vai responder por ato infracional, com medida socioeducativa por ser adolescente. Então, eles têm colocado essas questões da idade de criança e adolescente dentro de alguns casos, de uns estudos de casos para que vocês possam apreciar. Mas o que é importante que vocês saibam qual é a referência etária. Sabendo qual é essa referência, vocês têm condição de acertar a questão, mesmo que ela venha em forma de estudo de casos, mesmo que ela venha no modelinho de estudo de caso e não necessariamente perguntando exatamente qual é a idade. Mas tem algumas que vêm exatamente perguntando a idade, tá? Bem, segundo o ECA, então, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, né, e também do poder público do Estado, dos municípios, governos estaduais e federais, efetivar os direitos fundamentais de criança e adolescente. Ou seja, não só a família, né, mas o poder público. Não pode faltar escola para criança, porque o poder público está violando o direito de criança. Ele também tem esse dever. A comunidade também tem dever para com as crianças. A sociedade também, né? Então, todos nós somos responsáveis pela garantia de direitos da criança e adolescente como sociedade, como cultura. E o ECA estabelece, então, quais seriam esses direitos, né? Muito fácil, a gente tem falado até agora, a questão de garantir os direitos de criança e adolescente, mas quais são eles? Falei passando o nosso 360, e agora eu vou dar destaque para alguns deles, né? Falei de maneira geral quais seriam os direitos, chamados direitos fundamentais de crianças e adolescentes, e agora a gente vai dar zoom, né? Dar foco. Então, dissemos direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, não dá para tratar menino, né, com humilhação, com constrangimento. E, por vezes, gente, a gente tem algumas práticas que são assim. Grita com o menino, né, xingamentos, mesmo no âmbito da escola, né? Então, isso atenta quanto direito da dignidade. Então, muita atenção para que a gente não seja aqueles a subtrair direitos de criança e adolescente, né? Direito à convivência familiar e comunitária, direito à nossa educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização,
no caso do adolescente, e direito à proteção no trabalho. Esses são os direitos fundamentais. Uma listinha muito simples. Luciana, eu preciso decorar os direitos? Nós já estamos falando sobre isso há algum tempo. E vocês sabem da minha aversão absoluta a decorar, né? Porque decorar não é aprender. Evidente que a aprendizagem tem uma dimensão que é de memória. Tudo bem? Então, para aprender, é fundamental que a gente tenha, sim, uma habilidade de memória, mas não do ponto de vista de uma memória mecanizada, de uma memória engessada. É uma memorização que, na verdade, se faz a partir do entendimento, e não a memorização por si só. Né? Então, aprender requer memorização? Sim. Para aprender, eu preciso, de alguma forma, trazer a memória, né? Mas dizer que memorizar é aprender é o errado, né? Só memorizou, aprendeu? Não. Quando a gente aprende, a gente também memoriza, a gente também guarda em memória, porque quando você vê isso de novo, você vai lembrar. Então, quem aprende também guarda na memória. Mas só guardar na memória não é aprender. Né? Então, quando eu digo para vocês, não só memorizem, entendam. Porque quando a gente entende do ponto de vista da compreensão, a gente efetivou a aprendizagem. E na hora que vier na questão do concurso, ou na hora que vier na prática cotidiana, você consegue reconhecer aquilo e falar, opa, isso está no ECA. Isso não pode acontecer. Né? Mas não porque você memorizou, porque você aprendeu. E aí você consegue reconhecer, ver sentido, ver significado toda vez que o elemento aparece. Joinha? Ótimo. E aí a gente segue, né? Feito esse panorama desses direitos que vocês compreenderam, e trouxeram para a memória, embora não tenham só memorizado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um destaque que o ECA traz. Gente, criança e adolescente, né, por vezes, sofrem abusos e maus tratos no âmbito do lar. Mas, frequentemente, eles estão na escola. E alguns indícios desses maus tratos se apresentam na escola, né, em forma de comportamento, nas características físicas dessa criança, ou desse adolescente, ou ainda no comportamento desse indivíduo. Então, a escola consegue perceber. Por esse motivo, o ECA estabeleceu que os dirigentes dos estabelecimentos de ensino, lá, quem é diretor, quem tem pretensão de ser, né, informados pelos professores, os dirigentes do estabelecimento de ensino comunicarão, ou seja, tem o dever de, ao Conselho Tutelar, que é o órgão garantidor de direitos, que é o órgão que tem que proteger e garantir que não haja violação de direito de criança e do adolescente, primeiro, sempre que houver maus tratos envolvendo os seus alunos. Ainda que suspeita. Percebeu alguma coisa? Informa. Muito cuidado por a questão de sigilo, até para preservar quem informa, porque às vezes o profissional se informa, mas se coloca em risco. Esse é o maior medo, né, Flávia? Às vezes a gente informa, e se a questão não é tratada com todo cuidado, especialmente em municípios pequenos e muito pequenos como os nossos, não é? O profissional teme, às vezes, estar em risco. É muito comum esse temor, né? Nossa, mas eu vou comunicar, mas não podemos deixar de fazê-lo, gente. Ainda que anonimamente, na perspectiva de, se fizer, né, de maneira declarada de quem seja, reitere ao Conselho Tutelar pedidos de que a questão... Isso, Flávio, não podemos ser omissos. Né? Então, reitere ao Conselho Tutelar o pedido de que as questões sejam tratadas com sigilo e confidencialidade para preservação do profissional no exercício da sua obrigação. Entretanto, nós não podemos ser omissos. E aí a Flávia traz uma provocação incrível, que ela está dizendo assim, Luciana, se eu sei que o meu aluno sofre abuso e não estou fazendo nada, então meu aluno está sofrendo violência física, castigo físico, e não faço nada, ok? Eu posso incorrer num outro crime contra a criança e adolescente, que é da omissão de notificar um órgão. Então, a criança vai sofrer... E você pode ser responsabilizada pela omissão, gente. Se ficar configurado que você sabia que aquela criança sofria maus tratos e que não informou as autoridades, nesse caso, o Conselho Tutelar, que é o órgão garantidor de direitos, de alguma forma pode ficar configurado o seu crime. Diferente do anterior, que era de ação, o seu passa a ser o de omissão. Então, a Ana muito bem disse. Não informar, por exemplo, faria com que a gente incorresse no crime na negligência e, portanto, na omissão. Não é? Muito bem lembrado, tá? Ainda, esses mesmos dirigentes dos estabelecimentos de ensino também precisam informar o Conselho Tutelar quando houver faltas injustificadas ou evasão escolar. Depois, é evidente que esgotar os mecanismos escolares, ou seja, já ligou para a mãe, já mandou bilhete, já chamou para conversar, tá configurado que é negligência familiar. Porque, às vezes, gente, o menino não vai na escola, a mãe nem sabe. Ela põe esse menino no ônibus de manhã, ele desce 3 pontos antes,
não é? Ela sai para trabalhar e ela não está nem sabendo. Aí a escola não falou com a família e manda direto para o conselho tutelar. Ela não esgotou esforços ainda. Quando eu mando para o conselho tutelar? Depois que eu já esgotei os recursos escolares. Tenho como comprovar. Fiz registro, fiz bilhete, ligação, né? Fiz tudo isso, aí pronto. Aí eu consigo comprovar que os recursos escolares foram esgotados e que, de fato, a família está com postura negligente. Especificamente, ela está cometendo um crime que, com fundamento no ECA, privar criança e adolescente do direito à educação é configurado como um crime de abandono intelectual. Né? Você já pôs uma conduta aí que é o abandono intelectual, quando crianças e adolescentes não têm acesso ao seu direito à educação. Certo? Sim ou não, talvez? Tudo bem até aqui? Simpáticos ao ECA? Gostoso o percurso? Boa maratona? Sigamos, então. Além disso, elevados níveis de repetência. Se a criança reprova todos os anos alguma coisa, algo de certo, algo de errado não está certo, assim que diz, né? Ou seja, imaginem vocês uma criança que está na escola para aprender, né, que vai à escola ou, por algum motivo, tem frequência escolar escassa, essa criança não está aprendendo, reprova. O conselho tutelar tem que ser informado para que ele possa identificar quais são as causas, porque você pode dizer assim, Luciana, mas ela está na escola, o direito está garantido. O direito de acesso, não o direito à educação. Educação, gente, não é só acessar a escola, não é só ter vaga. O direito à educação tem 3 dimensões. O direito à educação é ter vaga, o direito à educação, né? Então, acesso, a criança está matriculada, sim, mas o direito à educação é permanecer na escola sem se evadir e sem faltar, e o direito à aprendizagem. Se não aprendeu, gente, não aconteceu o direito à educação. Né? Eu brinco até com vocês que era como se fosse o seguinte, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Não é? Imaginem vocês. O menino vai na escola, tá ótimo, só não aprende. Tá excelente. Eu venho aqui todo dia, maravilhoso. Eu só não aprende nada. Ora, a cirurgia foi um sucesso e o paciente morreu. Porque, na verdade, o menino só vai à escola, né, todos os dias para aprender. Essa é a finalidade da escola. Então, se não houver aprendizagem, também houve privação do direito à educação. E precisa informar. Esse menino está reprovando, não está conseguindo aprender, até para que possam ser identificadas quais são as causas dessa não aprendizagem. Essa analogia é ousada, né? Quem faz isso é o professor Vitor Paro, ele é bem provocativo, ele que usa esse exemplo, né? De que a operação foi um sucesso, mas o paciente morreu. Ele usa exatamente isso para falar da reprovação, né? Ou seja, não deu certo, o direito não aconteceu, né? Porque o aprender é o central. Então, se o menino reprovar, tem que informar o conselho tutelar também, para dizer, olha, alguma coisa não está bem aqui. O que era, não foi. O que era para ser, não aconteceu, né? Por esse motivo, o ECA disse que nós temos que informar também esses casos. Agora, gente, vamos falar da modinha. Por que modinha? Porque concurso sim, outro também, tem caído pergunta desse assunto, né? Então, tomem nota. E é relevante. Eu acho que é bacana que os concursos venham trazendo perguntas desse assunto, porque na atualidade é um assunto bastante recorrente. Vamos ver qual é? Vai falar, então, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho ao adolescente. Então, vamos marcar algumas regras primeiras. Antes de 14 anos, ninguém pode trabalhar no Brasil. Tá? É proibido o trabalho à criança e ao adolescente a rigor, até os 16 anos de idade. Tá? A rigor é até os 16. O ECA diz, olha, é proibido o trabalho até os 16 anos de idade, a criança e o adolescente. Exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Aí é trabalho, mas é um trabalho em condição excepcional. E como chama essa condição excepcional? Dos 14 aos 16, aprendiz. Muito bem. Tem um programa que institui isso no Brasil, chama Jovem Aprendiz, mas a condição que o ECA estabelece é aprendiz, tá bom? Aí os programas que desenvolvem a empregabilidade do aprendiz é que são chamados Jovem Aprendiz. Mas a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz aprendiz, é esse que trabalha a partir dos 14 anos de idade. Então, vamos lá. Antes de 14 anos, Luciana, é admitida alguma forma de trabalho? Vocês acham que sim? Não. Não. E a menina da novela das 8, que começa às 9, que tem 6 anos? Bolsa E de as estudo? chiquititas todas. E as chiquititas todinhas.
Bolsa de estudo, Lu? Então, gente, olha só como o ECA é bacana, mas aqui é Brasil, né? E Brasil, vocês sabem que as pessoas dão um jeitinho para umas coisas. E o bebê que faz propaganda para Pampers, não tem? Né? E esse bebê que faz publicidade para Natura, né? Ele é bebê, a rigor. Olha como o legislador arrumou uma brecha. Ele diz que nesses casos não é trabalho, é bolsa de estudo. O menino está recebendo um dinheiro para aprender a ser artista, para aprender publicidade. Então, não é considerado trabalho, é bolsa, viu? Antes de 14 anos. A menina que trabalha 8 horas gravando a novela das 8, que começa às 9, ela está em bolsa de aprendizagem. Ela não está em bolsa de estudos, ela está aprendendo a ser atriz. E aí ela ganha uma bolsa para isso. Ela está na escola de atores, né? Então, não configura trabalho. Trabalho só a partir dos 14 anos de idade. 14 anos de idade, pode trabalhar. E aí Casa Branca é o nosso marco. Casa Branca foi a primeira das provas das minhas alunas que eu acompanhei que trouxe perguntas sobre a profissionalização. E perguntou o seguinte: esse trabalho, a partir dos 14 anos, né, é um trabalho excepcional, na condição de aprendiz. Já conta para fins previdenciários? Vocês acham que já conta tempo para aposentar? Conta. Ou na condição de aprendiz não conta ainda? Conta tudo. Conta tudo. Acreditam? E aí, minhas alunas vieram, professora, e agora? E aí, a gente, visitando o ECA, nós vimos, já é trabalho, gente. Então, a partir dos 14 anos de idade, mesmo na condição de aprendiz, já incide tempo de previdência. Já é considerado trabalho. É trabalho peculiar. É trabalho em condição específica, mas já é configurado trabalho. E por esse motivo, sim. Então, porque nós podemos ter alunos nessas condições. Não é? Nós podemos ter alunos nessas condições. E sendo assim, né, vamos entender, já é trabalho. Então, toda a possibilidade de trabalho. Só que tipo de trabalho é esse? Você não tem algumas regras. É trabalho, mas como esse indivíduo está ainda em condição muito peculiar do desenvolvimento, ele não tem nem 16 anos ainda, vamos ver qual é a regra. Então, vamos lá. Menor de 14 anos de idade não pode exercer nenhum tipo de trabalho. Fez 14? Pode. Em que condição? Apenas na condição de aprendiz. Até os 16 anos. Não pode trabalhar em outra condição. E o que é o trabalho na condição de aprendiz, gente? Anotem. No máximo 6 horas diárias. O trabalho de aprendiz não pode ter mais que 6 horas. Tudo bem? Trabalho na condição de aprendiz não pode ser insalubre. Nós, adultos, podemos fazer trabalho insalubre? Às vezes fazemos. O que a legislação trabalhista diz? Nesse caso, nós precisamos de um adicional remuneratório que chama adicional insalubridade, não é isso? Adolescentes não podem. Na condição de aprendiz, não é admitido trabalho insalubre. Então, ele tem que estar... Isso, tudo bem? Essa é uma regra. Ah, e se ele receber um bom adicional insalubridade, Luciana? Não pode. O adulto pode. O adolescente, não. Não pode exercer trabalho insalubre. Perigoso também não. Adulto pode. Se a gente exerce trabalho perigoso, nós recebemos um adicional também, chamado adicional periculosidade, não é? O adolescente não. Ele vai ser segurança da boate. Né? Nós vamos dar 3 armas para ele, não pode. Né? Ele vai receber um bom adicional periculosidade, não pode, amado. Ele está em condição peculiar de desenvolvimento, conteúdo é impróprio. E também não pode trabalho noturno. Não pode trabalho noturno. Que é o trabalho que, segundo a CLT, tem início às 22 horas de um dia e se encerra às 5 horas da manhã do outro dia. Então, não, na condição de aprendiz, nenhuma dessas formas de trabalho é admitida. Superior a 6 horas, trabalho insalubre, trabalho perigoso e trabalho noturno. Tudo bem? Sim ou não? E aí ele fez 16 anos. Pode tudo? Quando ele faz 16 anos, aí pode tudo? Sim ou não? O que vocês acham? Não também. Por quê? A Tati bem diz. A Tati, né, bem pontuou. Ele continua sendo adolescente. Ele até pode trabalhar sem ser na condição de aprendiz, tá? Ele pode trabalhar sem ser na condição de aprendiz. Ele pode arrumar um trabalho sem ser no projeto, no programa de aprendiz. Então, de 16 até 18, ele pode trabalhar. Não precisa ser mais na condição de aprendiz. Então, pode ser 8 horas diárias, mas ele continua sendo adolescente. Então, algumas regras persistem. Quais regras persistem? Não pode ser trabalho noturno, não pode ser insalubre, não pode ser perigoso ainda. Que regras que caíram só? Qual foi a regra que caiu? A regra das 8 horas.
E a regra de não ser mais aprendiz. Pode ser trabalho formal sem ser na condição de aprendiz. Só continua não podendo ser insalubre, continua não podendo ser perigoso e continua não podendo ser noturno. Porque ele continua sendo adolescente. Tudo bem? Flexibilizou um pouco as regras aos 16 anos, mas continua olhando para a condição peculiar desse indivíduo. Fez 18 anos, começa a vida real, Marta. Aí a gente conhece muito bem. Aí toma lascar o peão, né? Na vida adulta, a gente visita toda a sorte de possibilidade de trabalho. Com fundamento aí só na legislação trabalhista. Aí o ECA para de proteger a gente. Né? Aí a gente está, então, há pelo menos 15 anos sem ECA. Né? Lidando só com a legislação trabalhista, porque já somos adultos. Faz um tempinho que a gente fez 18. Grande parte de nós, ao menos, não é? Tudo bem? Sim, não, talvez. E, então, aí, a partir dos 18, qualquer tipo de trabalho, porque chegamos à maioridade. Difícil, gente? Então, entendam isso. Não importa que questão sobre o direito à profissionalização ao trabalho vir, né? Em resumo, menos de 14, nenhuma forma de trabalho. De 14 a 16 incompletos, apenas na condição de aprendiz. Proibidas, então, modalidades de trabalho insalubre, perigoso, noturno. Tudo bem? No máximo de 6 horas dia. Isso. Ah, outra ponderação. Tome nota aí, antes que a professora se esqueça. O trabalho na condição de aprendiz, gente, está condicionado à frequência à escola. Ele tem de estar matriculado, tá? Não pode não estar matriculado na escola. Embora ele não possa até o ensino médio, né? Mas na condição de aprendiz é regra. Se ele não estiver matriculado, ele não pode trabalhar na condição de aprendiz, tá? Então, a frequência, a matrícula regular, né? E a frequência à escola são condições para o exercício desse trabalho. Em horário compatível, inclusive. Se a atividade de trabalho estiver trazendo qualquer prejuízo para os estudos, ela tem que ser suspensa. Ah, e o horário está batendo. Não pode. Por isso, o máximo das 6 horas, entendeu? Para que não haja possibilidade de violar o direito, por exemplo, se ele estudar, se ele trabalhar um pouquinho da manhã, um pouquinho à tarde, ele ainda consegue um ensino noturno regular. Daria para salvar ali. Tá joia? Feito, feitíssimo? Gente, vocês não estão com dúvida? Estou chamando vocês de uma quietura, diria minha avó. Ô, Lu, Oi, minha teve uma moça aí que ela perguntou se aos sábados pode trabalhar. É que você estava falando aí, acho que você não viu. Não vi mesmo. E seria legal essa pergunta. Muito bacana. Tá no chat, né? É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Obrigada pela mediação. Se vocês puderem ajudando no chat, toda ajuda é bem-vinda. Professor, e aos finais de semana, pode trabalhar? Ju, não há menção expressa. Quem perguntou foi a Juliana Michele. Foi minha aluna, eu acredito. Esse nome é muito familiar. Ju, o ECA não faz menção expressa com relação aos finais de semana, né? Mas o descanso semanal remunerado é uma prerrogativa na consolidação das leis do trabalho. E ela vale para os aprendizes também. Então, não é recomendado o trabalho nos finais de semana, porque deve haver previsão de descanso semanal remunerado para todos os trabalhadores, né? E como o aprendiz não pode trabalhar na condição de turnos, não há o aconselhamento, não há proibição expressa, mas também não há aconselhamento. Prevalece a lógica do direito do descanso semanal remunerado, também para o aprendiz, tá? E também para o adolescente. Então, não há previsão. Embora nós saibamos que em alguns casos há essa prática, né? Porque não há proibição expressa. Mas sob a lógica da consolidação das leis do trabalho, para esses trabalhadores em condição peculiar, que seriam os aprendizes, né, ou os adolescentes a partir dos 16 anos, vale também a regra do direito ao descanso semanal remunerado, por serem trabalhadores, né? E aí o trabalho em dia dessa natureza implicaria, então, em remuneração, tá? Esse descanso semanal remunerado, ele não necessariamente não fala do sábado, né, mas do domingo. Há de ter hora com descanso semanal remunerado. Tá? Porque esse é um direito do trabalhador, e aí vale para o adolescente e para o aprendiz. Feito? Tudo bem? Podemos seguir? Ótimo. Nilda, tem uma dúvida? Não. Então, Estou prestando atenção direitinho. Estou anotando. Muito bem, minha querida. De onde você é, Nilda? Pirapora, Minas Gerais. Muito bem-vinda, viu? Muito legal ter você aqui.
Eu tô amando as aulas. Que bom, que bom. Muito obrigada, viu? Bem, pessoal, então a gente continua, né, falando um pouquinho daquele que é o nosso. Dei destaque para o direito à educação, à cultura e esporte e o descentralismo na educação. Olha aqui, vamos lá, vocês têm errado um pouquinho essas perguntas, vem vindo umas queixosas para mim depois de prova, falar, ai, Lu, não acredito que eu errei essa. Então, vamos combinar que a gente, isso, descanso é apenas um dia, seria o domingo. Então, vem algumas queixosas, às vezes, trazer para mim, dizendo o seguinte, Lu, eu errei essa pergunta, eu não acredito que eu errei. Não estou dando destaque ao direito à educação. Duas coisas. Sabe quem inventou a história de que o aluno tem direito à vaga, à escola pública mais próxima da sua residência? Foi o ECA. E ele promoveu a alteração na LDB. Né? Foi o ECA que disse, olha, vamos facilitar a vida desses meninos, né? Não vamos fazer o menino correr cidade atrás de vaga. Né? Ou seja, a criança tem muito mais condição de aprender mais e melhor quando está próxima, né? O dispêndio para chegar à escola, para acessar a escola pública do seu entorno, ele é muito menor quando ela está situada nas proximidades desse estudante. E aí, o ECA estabeleceu essa regra. Então, com relação ao direito à educação, tem destaque esse direito ao acesso à escola pública gratuita mais próxima à residência do aluno, tá bem? Além disso, a criança e o adolescente têm direito de contestar os critérios avaliativos, podendo, se necessário, recorrer a instâncias escolares superiores. Ou seja, o aluno, se discordar da avaliação que recebeu do seu professor, ou até mesmo da decisão da situação final de reprovação ou aprovação, ele pode contestar aquilo. Aí você diz assim, Luciana, agora eles mandam na gente, né? Mais nervosas, nós diríamos isso. Agora os meninos mandam no professor? Não. Por quê, gente? Por que vocês acham que é importante que o adolescente e a criança possam contestar critérios de avaliação? Porque, na verdade, nós viemos de uma cultura escolar onde a avaliação foi, por nossos professores, inclusive, utilizada para punir aluno. Né? Havia um tempo, nós temos pelo menos um colega, conhecemos alguém, se não nós mesmos, visitamos situações na qual as pessoas tenham sido injustamente reprovadas. Né? Eu tenho um episódio de uma situação que me contaram uma vez, de uma reprovação em massa de alunos para que não fechasse sala. Né? Então, os professores preocupados que as salas fechariam, reprovaram os alunos em massa, né? Para que as salas fossem abertas e que fossem garantidas, então, um número específico de aulas. Isso é de uma perversidade, ou ainda de um professor, né, que tem implicado com o aluno e que tem atribuído a ele uma nota baixa e que isso tenha culminado na sua reprovação. Ora, quando a gente vive esse tipo de situação, nós estamos falando de abusos, nós estamos falando de arbitrariedades. Felizmente não é regra, né, gente? A maior parte de nós não tem essa conduta, mas ela acontece. Quando o ECA vem dizer que o aluno pode contestar os critérios avaliativos, ele está exatamente tentando coibir esse tipo de prática, onde a avaliação for utilizada de maneira inadequada. Nós que fazemos bom uso da avaliação não temos por que temer essa prerrogativa. Ou seja, se o aluno contestar os critérios e ficar comprovado que, de fato, ele deveria ser reprovado, a decisão não vai ser revista. Né? A decisão só vai ser revista, gente, seguramente se houver inconsistência naquela avaliação. Né? E nós mesmos, se houver inconsistência na avaliação, nós não vamos nos furtar de rever a nossa decisão. Nós temos a humildade de dizer, nos equivocamos, vou rever a decisão. Qual é o problema? Né? Não precisa tomar como algo ofensivo. Se meu aluno contestar o meu critério de avaliação e ele estiver correto naquilo que ele está contestando, por que não rever o meu critério de avaliação? Né? Qual é a necessidade de uma postura que possa ser prepotente? Eu falava com os meninos, até na turma do Tafarel. Tive uma turma de pedagogia, gente, que tinha 180 alunos. Sua turma tinha 180, Tafarel? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Dia de prova. Eu acho. Isso, era aluno para boneco, né? E acho que eu me lembro o nome de todo mundo, mas era muito menino. Carol era da turma. Isso, era uma turma com gente para boneco. Pensa numa turma grande. E uma turma boa. Feliz docente. E era boa, participativa. Era a Bruna, a turma da Bruna também. Era boa participativa, uma turma incrível. Incrível era corrigir as provas de vocês. Eu começava às 10 horas do dia, era incrível. Boa. E eu ainda tenho um hábito que é de ler as provas 2 vezes. Então eu lia tudinho e voltava corrigindo. Na turma de vocês eu abri uma exceção. Né? Eu falava, Deus, confio em você, me inspire, eu li uma vez só. Né? Porque eu demoraria 3 anos, estaria corrigindo provas de vocês até hoje, se eu fizesse essa metodologia. Mas era uma turma incrível. E aí, eu lembro que, em uma turma muito numerosa, vocês imaginam que lá para as 4 da manhã, eu já pifava na correção. Então, por mais que eu tentasse me manter ali, né, com muito café e disposição, chega uma hora que
a qualidade do trabalho saía, né, alterada. E vocês estão me ouvindo bem? Isso, dava pane no sistema, isso mesmo. E aí, por vezes, quando eu entregava a prova para vocês, eu não sei se vocês se lembram, né, para essa turma, eu dizia assim para os meninos, gente, eu estou à disposição para corrigir, viu? Estou aqui na maior humildade, reconhecendo o caráter humano do processo avaliativo, né? E eu não me sentia envergonhada por isso. Ao contrário, né? Eu dizia, olha, eu estou reconhecendo que a avaliação tem seus percalços, que é um processo altamente complexo, e me traz a prova aqui se vocês entenderem que eu tenho que rever. Né? Porque lá pelas 4 da manhã eu não respondo por mim, né? Bem intencionada eu estava, entretanto, né? Pode ser que eu tenha me equivocado. E não raro, sempre tinha 2 ou 3 PO que tinha nota baixa. Teve uma vez, inclusive, uma querida Lid estava aqui ontem, não sei se ela está aqui hoje, falou que talvez não conseguiria entrar. A Lid chorou primeiro. Eu falei, Lid, amada, por que você está chorando? Ela falou assim, professora, porque eu não acho que eu tirei essa nota. E eu devo ter dado uns 3 pontos menos para essa menina, né? E revi na hora, né? Falei, amada, é aqui que a gente conversa. E pude retificar essa nota, tive de retificar essa nota por uma questão de justiça, enfim. E ela contestou o critério com tranquilidade. Então, se a gente mudar um pouquinho essa lógica, isso não vai parecer abuso por criança e adolescente, vai parecer natural, gente. Nós erramos. E não é demérito para o professor reconhecer que o que o aluno está dizendo é procedente. Então, o ECA não veio permitir que os alunos sejam nossos abusadores. Veio permitir, na verdade, que a gente possa estabelecer com eles uma melhor relação. Né? Veio para tentar humanizar as relações entre adultos e crianças e adolescentes. Então, não olhemos com preconceito, né? Vamos entender com tranquilidade. Bom, e aí tem aluno que fala assim, Lu, eu pus errado, porque acha que o aluno vai poder ficar contestando o professor agora? Não, amada, tá certo, né? Porque não é contestando o professor agora, ele só tá dizendo, olha, dá uma olhada na minha avaliação de novo, né? Dê um outro olhar para mim, que também é humano, né? Perfeito? Então, esses são os 2 destaques que eu quero dar para o que se refere ao direito à educação. Tudo bem? Só queria fazer uma outra ponderação ainda com relação a isso. O ECA também estabelece, gente, nesse direito primeiro, né, que é o acesso à escola pública e gratuita mais próxima à residência do aluno, próxima à residência do educando, ele também estabeleceu mais recentemente que ou vaga na escola onde tem irmão. Então, por exemplo, eu tenho meu filho não está estudando na escola próxima da minha residência porque ele já estudava lá, eu não quis removê-lo quando a gente se mudou, eu não quis transferi-lo, e aí eu tenho um outro filho, né, que também precisa agora se escolarizar. Sob o argumento de que eles vão estudar em mesmo período, em mesmo segmento, o ECA me permite que eu possa pleitear a vaga, mesmo não sendo próxima da minha residência, por outro motivo, que seria esse que eu acabei de apresentar para vocês, que é a existência de irmão matriculado nesse estabelecimento de ensino. Essa é uma alteração de ECA mais recente, tá bem? Muito importante também, né? Porque, imaginem para a família, né, manter o vínculo com 2 escolas, isso seria bem mais difícil, então é uma prerrogativa de assegurar que os irmãos estejam em mesmo estabelecimento de ensino. Tudo bem? Foi uma novidade aí que acresceu esse direito à matrícula, ao direito à matrícula mais próxima, na escola mais próxima da sua residência. Entendido? Acrescentam, por favor, para a gente não esquecer. Ótimo. Meninos, então a gente segue, né, para mais um tema. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre essa situação, porque isso acontece muito na escola. Tá? O que acontece? A situação de guarda. Das dúvidas que eu recebo dos meus diretores, a maior parte é assim, Luciana, a mãe falou que não é para eu entregar para o pai, porque ele não tem a guarda. Eu posso? Aí você fala, cadê o documento de guarda? Ela não tem, ela que decidiu, que ela tirou a guarda do pai. Eu falei, mas tirou como? Ela acordou um dia, né, decidiu que ela ia tirar a guarda do pai. Quando, na verdade, definição... Só porque ele não pagou a pensão. Exato, né? Definição de guarda é algo que só se estabelece por decisão judicial. Né? E aí, ela chega na escola e se sente licenciada. Que eu oriento os meus diretores, vamos orientar essa mãe. Não é assim que procede, até porque é alienação parental. Se a mãe vier, por exemplo, a fazer a privação do direito do acesso, do contato ou das informações do pai, que é legalmente também responsável por esse indivíduo, até que decisão judicial, em termo de guarda, defina outros parâmetros, defina outros regramentos. Então, isso é muito comum nas escolas, por isso que a gente tem essa discussão para trazer aqui. Primeiro, vamos discutir aqui. Criança e adolescente, segundo o ECA, tem que ser criado no seio da família, tá? E só excepcionalmente no seio de uma família substituta. Por isso que os processos de adoção no Brasil são tão morosos, gente. A prioridade é sempre para a família natural. Por isso que há várias tentativas de retorno da criança para a família natural.
né? A tentativa de que essa criança fique na família extensa ou na família ampliada, um tio, um avô, uma avó, e só depois de esgotadas todas as tentativas de manter essas crianças e adolescentes próximos a essa família natural, é que o Estado vê a possibilidade de uma família substituta. Ou seja, por isso que o processo de adoção às vezes demora. A gente fala, mas por que não tirou esse menino dessa família? Porque a legislação brasileira, e talvez essa seja uma das críticas que o ECA recebe também, né? É que ele prioriza, ele confere preferência sempre à família natural, né? Que é a família formada por ascendentes com correlação sanguínea, né? Que seriam pai, mãe, né? Ou um deles. Essa é a constituição de família natural, né? Mãe, filho, pai, mãe, filho. Essa composição é a composição chamada da família natural. Não é família. Família é diferente de agrupamento, mas família natural é essa, com relação direta de natureza consanguínea. Bem, em todos os casos, essa família precisa ter condições de receber essa criança, por exemplo, livre de drogadição ou de qualquer outra possibilidade de risco, tá? A falta de recurso familiar não é suficiente para tirar a criança da família. Você já viu um morador de rua com criança, por exemplo? A gente fala, por que não tira da família? Né? Por que não tira da família? Porque a pobreza não é motivo para alienar o sujeito dos direitos ao filho, né? Porque ele não está naquela condição por escolha. Às vezes ele está naquela condição porque é a sua única possibilidade. Então, a escassez de recurso financeiro, a escassez de recursos não é suficiente para destituir o poder. Se essa criança estiver sofrendo abuso e negligência, sim. Mas só a escassez de recurso, não. Porque daí essa família toda está sofrendo privação de recursos. E aí ela precisa de política pública assistencial, não é? Bem, e aí, essa é a regra principal. Vamos, então, entender esses dois conceitos. O conceito de família natural é formada por pais. Oitavo. Oi? No caso do pai e a mãe que é dependente de drogas, o conselho tutelar tem a obrigação de tirar da família, né? No primeiro momento ele vai tentar, ofertar medida preventiva, né? Porque o uso de drogadição, ele pode ser risco eminente, né? Ou violação de direitos. Então, sim, no caso de drogadição é preciso uma intervenção. Sim, o conselho tutelar comumente acompanha os casos dos quais ele tem conhecimento. Mas para isso é preciso ser de conhecimento, né? Do conselho como órgão garantidor. É isso. Bem, e aí nós temos dois conceitos importantes que o ECA traz e que a gente lida na escola, que é o conceito de família natural, que é formado por pais, né? Ou um deles, ou o pai ou a mãe, e seus descendentes. Ou a família extenso-ampliada. O que é a família extenso-ampliada? Que é formada por parente próximo, com os quais a criança conviva e tenha relação de afeto, que tenha relação de afinidade, tá? Então, por exemplo, a tia que mora longe, que o menino nunca viu, não é família extensa, porque ele nem conhece essa tia, tá? A tia que mora próxima, né, que tem vínculo com essa criança, que estabelece convívio e contato, essa sim é considerada família extensa. Qual é a leitura da autoridade competente, gente, quando tem uma situação de problemas da criança na sua família natural? Então, não dá mais para ela ficar no seio da família natural, ela está sofrendo violência, ela está sofrendo abuso, ela está sofrendo negligência, né? Essa criança, a primeira tentativa da autoridade é ver se existe alguém na família extensa que possa assumir a guarda e a tutela dessa criança. Né? É a primeira tentativa. Tudo bem? Aqui tenho duas perguntinhas no chat que eu vou responder antes de prosseguir, tá? A Dani traz a seguinte pergunta. Oi, Lu, só voltando. Ano passado passei por um problema a respeito de vaga para colocar o irmão na mesma escola. O diretor, na época, me disse que só depois de atender as vagas do bairro poderia dar a vaga para o irmão. Olha só, a Dani está trazendo um problema que é o seguinte, que ela teve uma situação que ela tinha filhos na mesma escola, ela tentou matricular o filho, e o diretor disse que primeiro ele priorizaria as crianças do bairro, e só se tivesse atendidas as crianças do bairro é que ele ia atender o filho. O ECA, gente, não coloca qual é um e o outro primeiro. Então, são os dois direitos com os quais ele tinha de lidar, ou seja, em mesmo tempo, tá? Por ordem de manifestação, talvez. Então, o ECA não diz primeiro próxima residência e depois irmãos. Ele diz que é as duas coisas, tá? Então, qual é o direito quando a escola primeira vaga, primeiro não, né? Está estabelecido. A lei estabeleceu antes que era a próxima residência, depois ela entendeu que irmãos também têm o mesmo direito. Então, não existe essa hierarquia. Talvez o diretor tenha tido entendimento, né, de que primeiro ele tinha que lidar com uma demanda e depois com a outra. O ECA não diz que é primeiro uma, depois a outra. São duas demandas, ou seja, são dois critérios que eu vou usar. Próxima residência ou irmãos. Bem, aí a Josi traz uma outra dúvida, né, que ela diz assim, Lu, estar na rua não é considerado negligência? Não. A população que está na rua, por exemplo, suponhamos que uma família inteira mora na rua, né?
Há ali uma necessidade de proteção da criança, né? Ela está em situação de risco, mas não é só ela que está em situação de risco, toda a sua família está. E mais, a opção, a família estar na rua não é uma opção, é uma ausência de política pública de moradia. Então, essa criança está em risco porque toda a família se encontra nessa situação. Né? Destituir do poder familiar, por exemplo, é penalizar a família, que já não tem condição de prover o sustento dessa criança. Né? O ideal seriam políticas sociais que pudessem acolher toda a família, e não só a criança. Imaginem vocês que perversidade fascista seria se, além de a pessoa não ter onde morar, ela ainda ter os filhos tirados de si. Né? Porque, às vezes, gente, essas famílias tentam, mesmo em situação de rua, prover os cuidados para os seus filhos. E não fazem porque não podem, não porque não querem. Né? Então, você pode observar, às vezes, tentativas dessas pessoas em condição de rua, que é o exemplo que a gente está usando. Então, não seria suficiente mesmo, seria de uma perversidade a gente dizer, por ser pobre, você não tem direito ao seu filho. Né? Então, a legislação veio assegurar que, nesse caso, se tem criança, as políticas públicas é que tinham que priorizar. Não tira a criança, tira a família toda da condição de rua. Né? Por ter criança, prioriza essa família, para que ela possa se manter junta, inclusive. Né? Imagina também que perverso é para essa criança, gente, ter que escolher entre a sua família e a rua. Né, que ter que escolher entre um abrigo e a sua família. Por isso que o legislador foi sensível. Ele entendeu que seria perversidade a gente subtrair a criança do convívio familiar tão somente pela condição de miserável na qual essa família se encontra. Né? Então, oi, Natália. Boa noite. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza. Pode fazer, minha querida. Natália, lá do Ceará, né? Isso, de Pindoretama, Ceará. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre tutela e adoção. Vou falar delas, Natália, muito bacana a sua pergunta. Sim, né, são níveis distintos que a gente vai falar com relação aos cuidados e responsabilidades para com crianças e adolescentes, né. Tutela seria um poder-dever, a gente vai explicar já, né, que além de responder pela criança, de ser responsável por ela, eu também tenho de administrar os seus bens, né, e assumo o poder familiar, enquanto que na adoção altera o ato parental. A gente já vai falar um pouquinho, altera a filiação. Na tutela não altera a filiação. Você continua sendo filho de fulana de tal. Quando há adoção, há alteração dos dados de filiação. Tá? Mas a gente já vai falar disso. Inclusive, a alteração documental disso. Mas eu já vou dar mais destaque para essa sua pergunta, que é muito bacana, Natália. E que também é muito comum o concurso traz, porque é uma demanda que a escola tem. Né? Ou seja, a gente tem alunos que estão nessa condição. A guarda tá com a avó, a tutela é de não sei quem, foi adotar, enfim, a gente tem demandas práticas. E a pergunta da Natália é muito bacana. Eu fiz um quadrinho, Natália, onde eu faço a diferença entre essas três, tá bom? Inclusive, vou fazer a diferença entre guarda, tutela e adoção, tá bem? Bom, e aí, gente, quando não dá para manter a criança nem na família natural, né, por medida protetiva, nem na família extensa ou ampliada, qual é a última medida? É a medida excepcional, a família substituta, que acontece, por exemplo, no caso de adoção ou caso transitório, tá? É uma medida de proteção, ou seja, precisei tirar da família anterior. Então, já só há colocação em família substituta se o direito foi subtraído, tá? É uma exceção que possa ser temporária ou excepcional, né? Pois a regra é convívio em família natural, tá? Bem, e aí, gente, quando não há essa possibilidade, então, de ficar na família, uma possibilidade é que, de maneira transicional, esse indivíduo vá para um chamado acolhimento institucional, né? Antes chamava de abrigo, mas carregava tantos estigmas a ideia de abrigo, que o ECA acabou alterando um pouco essa terminologia. Hoje a gente fala de acolhimento institucional, porque é para dar ideia de família mesmo, né? Tanto é que são chamados pais e mães sociais, os profissionais que trabalham nesses espaços, né? É uma entidade de atendimento, mas que tem por função acolher na modalidade de família, ainda que com diferenças e distinções, mas na modalidade familiar de acolhimento esses indivíduos. Na impossibilidade de acolhimento institucional, ou seja, numa entidade, nós temos pessoas ou casais que se cadastram junto ao Poder Judiciário para poder funcionar como famílias acolhedoras, que funcionam, que assumem a guarda desse indivíduo por determinado período. Por exemplo, uma criança foi tirada da família natural por necessidade, como medida protetiva, ela vai para uma família acolhedora. Aquela família é cadastrada no programa, ela tem inclusive um subsídio financeiro público para receber essas crianças e fica com a guarda naquele período que for necessário. Se essa criança volta para a família natural ou vai para a adoção, ela deixa a família acolhedora, né? Então, os municípios têm algumas famílias cadastradas que assumem esse papel, né, que fazem esse papel de família acolhedora. Então, o ECA prevê as duas possibilidades. Eu posso ter a instituição de acolhimento,
né, o chamado acolhimento institucional, ou eu posso ter a chamada família acolhedora, né, que é a família que transitoriamente ocupa esse papel. Tudo bem? A serviço do Estado, né? Cadastrada, vinculada ao Estado e organizada, vinculada ao Poder Judiciário, acompanhada por ele, tá? E se a criança tiver tanto no acolhimento institucional, no antigo abrigo, né? Ou na família acolhedora, a sua situação tem que ser avaliada a cada 6 meses, para ver se volta para a família natural, se vai para adoção, né? Então, a cada 6 meses, a autoridade judicial tem que apreciar o caso para esses meninos não ficarem má vida, né? Nas instituições ou na família acolhedora. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Tá acabando. Não é verdade. Aí a gente chega na pergunta da Raquel, foi isso? Né? Que ela dizia, Luciana, posso te perguntar com relação qual é a diferença entre guarda, tutela e adoção? Vamos lá, então. Na verdade, ela perguntou especificamente guarda e tutela, mas eu acho que é importante a gente incluir entre tutela e adoção, mas acho importante a gente incluir o conceito de guarda, né? São 3 conceitos com os quais a escola, inclusive, lida. Qual é o conceito de guarda, gente? Por guarda, né, a legislação entende que é assistência material. Quem tem a guarda tem as responsabilidades. Quem tem a guarda é quem tem que cuidar. Quem tem a guarda é quem tem que prover. Tá? Essa é a responsabilidade. Então, a guarda é assistência material, assistência moral e assistência educacional. Ou seja, quem tem que atender as necessidades da criança e do adolescente é quem tem a sua guarda. A guarda natural é de pai e mãe. Ela pode ser modificada só mediante processo judicial, né? Me separei do meu esposo, a gente precisa redefinir com o intermédio da autoridade judicial a situação de guarda, que possa ser compartilhada ou de um ou de outro. Tá? Tudo bem? O guardião, inclusive, pode se opor aos pais. Pode ser nenhum nem outro. O guardião pode ser um terceiro. Pode ser que se entenda que, neste momento, num momento específico, como medida protetiva, a guarda dessa criança, ou seja, sua assistência material, moral e educacional, não possa ser provida nem pelo seu pai nem pela sua mãe. E que a autoridade judicial decida, por exemplo, que a avó é quem vai assumir essas responsabilidades. O pai e a mãe continuam sendo pai e mãe. Não altera a filiação. Mas quem responde para essa criança, quem oferta assistência, inclusive dizer o seguinte, o guardião é que vai dizer se a criança pode ou não. A criança pode sair, quem tem a guarda? Quem decide. A mãe falou que pode, mas a guarda não é dela. Quem decide? É o guardião. Né? Não suspende o poder familiar. E pode ser revogável a qualquer tempo. O que pode ser revogável? A guarda estava com a avó, já não está mais, voltou para os pais. A guarda estava só com a mãe, mas teve um problema, o pai pediu a guarda, ela foi revogada da mãe e agora é do pai. Eu consigo alterar a situação de guarda a qualquer tempo. Tudo bem? Então, e na escola? Por que a escola precisa saber de quem é guarda, gente? Porque com quem eu falo com relação aos aspectos educacionais? Com quem tem a guarda. Quem responde, por exemplo, para uma questão educacional da criança? Quem tem a guarda. Tudo bem? Mas o pai pode ter informação? A guarda é da mãe, Luciana. O pai pode ter informação? Pode. Olha o que está em nota aqui no post-it. Não implica na suspensão do poder familiar. Ele continua sendo pai. Se ele ligar para saber querendo saber sobre o aluno, ele pode ter informação? Sim. Ele só não tem a guarda, mas ele é pai. Ele tem poder familiar sobre essa criança. Eu posso privar o fato dele ver essa criança? Não, porque ele, embora ele não tenha a guarda, ele tem o poder familiar. E a tutela? A tutela seria um nível mais elaborado, acima da guarda. Ela implica a guarda, então quem não pode ter tutela sem ter guarda, tá? E quem é a tutela? O dever de administrar, inclusive, os bens. Responde por, a gente chama de poder-dever. Tem que definir um tutor sempre que uma criança não tiver pai. Por exemplo, os pais morreram, né? Falecimento dos pais, ausência, ou tirou o poder familiar, né? O pai foi preso. Não está podendo exercer o poder familiar, nem a guarda, né? A guarda e o poder familiar. Nesse momento, eu preciso definir um tutor. Né? Eu tiro o poder familiar de quem tinha, aí a pessoa já não passa mais nem poder ter informação sobre a criança, nada, né? Mas é não definitiva. Eu posso, de alguma forma, voltar à tutela? O pai voltou a ter liberdade, deixou de ser preso, voltou para o convívio, a tutela é reestabelecida. E o tutor deixa de ser, eu revogo aquela tutela. Tá? E aí, a guarda também eu posso restabelecer junto com a tutela. Quem tem a tutela tem a guarda. O inverso, né? Quem tem a guarda, quem tem a tutela tem a guarda, exatamente. E próximo, né? A adoção. A adoção, gente, seria
o último extremo é o modelo da família substituta já, então a adoção não se faz nem no âmbito da família, não se faz no âmbito da família natural, né? Avô e avó não pode adotar neto, irmãos não adotam irmãos, tá? Então, a adoção é sempre na condição de família substituta. É sempre condição extrema e excepcional. A adoção, então, desliga o adotado do vínculo com os pais e parentes. Né? Ou seja, de alguma forma, deixa, do ponto de vista legal de separamento, embora o adotado tenha o direito de saber sua origem, os seus pais passam a ser os adotantes. Né? Então, desliga o vínculo com o atual. A adoção, gente, só se faz mediante tutela e guarda. Quem adota, assume a tutela e assume a guarda pelos indivíduos. Tá? O adotado recebe o nome do adotante. Altera a sua documentação. Sua filiação segue alterada, ou seja, a adoção de fato altera toda a substância. E o adotado passa a ter os mesmos direitos que os filhos naturais, né? Demanda a perda do poder familiar. Então, eu só adoto quando o outro deixou de ser pai e mãe, absolutamente. Não prescreve, evidente. Se buscar a origem, ele vai saber quem deu à luz, quais são seus pais biológicos, mas a partir desse momento, do ponto de vista legal, os pais passam a ser os pais adotados, os adotantes. Não é? E é permanente, gente, não se devolve o menino adotado. Existe um período de 30 dias que é chamado estado de convivência para formalizar a adoção. Entretanto, não é revogável. A adoção é definitiva. Diferente da guarda da tutela, que eu consigo mudar, destituir, refazer 1 milhão de vezes, né? Na adoção, não consigo fazer. A adoção é ato personalístico, né? A pessoa que adota, e ao adotar, por exemplo, não se reverte, passa a ser a nova situação do sujeito adotado, dos seus pais e responsáveis. Perfeito? Sim, não, talvez? Muitas informações? São as mais frequentes, gente, né? Eu trouxe umas outras que depois eu mando para vocês e publico, mas essas são as mais frequentes, né? São as mais comuns. Isso. E antes de encerrar a nossa aula, né, eu queria ver se vocês têm mais alguma dúvida. E aí, sim, não ou talvez? Natália, perdão, Raquel, eu respondi a sua dúvida, minha querida. O que você acha? Esse quadrinho ajuda a comparar e entender a diferença entre esses termos? Sim, respondeu, viu? Obrigada. Tá bom, obrigada. E aí, mais alguma dúvida? Não, ou tá muito fácil ou tá muito chato, né? Muito chato que a gente não tem nem dúvida, ou muito fácil que a gente não tem dúvida por isso. Por algum motivo não tem dúvida. E aí? Tá? Hoje, eu recebi um presente muito carinhoso de vocês. Lembra que a gente combinou que os presentes de vocês seriam, nessa mentoria, seriam os mapas conceituais, né? Então, o de hoje, por exemplo, vocês vão receber o mapa conceitual do ECA, que é esse percurso, esse 360 que nós fizemos em síntese, né? E vocês vão ver que quando vocês leem o mapa conceitual, vocês vão lembrando do que eu falei, né? É muito legal, assim, que várias pessoas dizendo, Lu, li um mapinha aqui, eu lembrei de você, então isso ajuda bastante. E o mapa conceitual de hoje é esse presente. Mas eu devo dizer que eu vou contar para vocês que eu recebi um presente, né? Dentre as anotações, eu recebi uma foto de um caderno, de uma de vocês que participou daqui. Então, ontem eu pedi que vocês printassem a tela e compartilhassem. A Carla disse, não é chato não, é que é muito importante. Foi muito bacana mesmo, também gostei, achei que fluiu bacana. Hoje eu vou pedir que vocês mandem uma foto pra gente no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, dos cadernos de vocês, das suas anotações. Né? Marquem a mim, quero ver um pouquinho como tá a sua síntese. Já que eu tenho compartilhado os meus mapas conceituais com vocês, quero ver um pouquinho como estão os seus registros, né? Eu sei que os registros são algo muito pessoal, então fiquei muito à vontade para sim ou não, mas eu gostaria de ver um pouquinho esse percurso de vocês, né? Para quem faz anotações, porque nós temos estilos diferentes de aprendizagem, mas para quem faz anotações, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem com a gente na aula de hoje. Eu estou sempre fazendo um pedido, vai até o último dia um pedido especial. Esse vai ser esses seus registros, porque eu fiquei bastante emocionada, inclusive. A Carla disse, o meu a letra tá feia. As anotações são pessoais, a gente escreve pra gente, não é? Gigio diz assim, não sei quem é Gigio, diz, eu não faço registro. É muito legal você dizer isso, né? Porque é para quem faz. Gente, nós temos diferentes estilos de aprendizagem, né? Alguns de nós, de fato, não faz registro. Eu devo dizer que eu sou uma dessas pessoas, né? Eu não faço registro. Se faço, eu perco.
né? Então, eu também não tenho estilo de aprendizagem. Então, quem eventualmente não faz registro, se quiser fazer um vídeo, um áudio, uma música, sei lá, um desenho, coisa nenhuma, também vale. Porque aprender, gente, o mais fantástico que tem em aprender é saber que é um processo singular para cada um de nós. Então, não ter registro não é um problema. Não significa que a gente tenha aprendido menos. E quem não tiver registro escrito, não significa que não leva essa aula, né, para a vida, para as experiências, carrega ela de outros jeitos. E se quiser compartilhar o jeito pelo qual essa aula tem impactado em você, fiquem à vontade também. Já a Beatriz disse, se não anotaram, eu esqueço. Né? Então, é porque nós temos estilos distintos, né, de aprendizagem. Gente, muito obrigada, viu? Vocês estão dando mensagens muito carinhosas para a gente. Eu espero que essa semana esteja sendo incrível, que na aula de ECA, a Flávia falou, né, que tinha trauma de ECA. Ai, que exagerada. Ela tinha trauma de ECA, mas eu a fiz gostar novamente. Valeu minha noite, minha semana, né? Valeu tudo. Esse relato me faz feliz, né? Da exagerada Flávia dizer que do trauma de ECA, ela visita ter gostado de novo dessa lei. Que bom, né? Então, tá joia, Flávia. Eu também gosto de anotar, são os estilos, né? Então, quem anota, manda pra gente. Quem não anota, pode compartilhar a experiência do jeito que ela significa para vocês. Érica, um beijo, minha querida. Saudades suas. Rô, prazer revê-la. Gente, então é isso. Espero que essa experiência tenha sido bacana, que tenha sido tão rica quanto os nossos 2 outros encontros anteriores. Só faltam 2. Estava ouvindo uma canção hoje e eu lembrei de vocês. Porque está sendo muito feliz esse processo para mim, né? E a canção dizia assim, mal começou e eu já estou com saudade. Né? E é mais ou menos essa sensação. Então, agora já transcorridas mais da metade das nossas aulas, mal começou e eu já estou com saudade. Então, a gente se vê amanhã. Um beijo para vocês e até a próxima, tá? Bom descanso. Tchau, tchau.